Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje estamos dando início aos nossos encontros nacionais da disciplina notável do projeto do BIQUA, do Grupo Ser Educacional, em uma disciplina notável mestre em Psicologia Social. Iremos começar hoje com a primeira aula, nosso primeiro encontro, com a professora Ana Bock, né? Serão 3 encontros ao longo desse semestre, um nesse mês de setembro, um outro no mês de outubro e um outro no mês de novembro. Essas datas já estão com os seus professores locais. Essa aula é uma aula que, ao final, fica gravado e em até 48 horas será disponibilizada a gravação para que vocês possam assistir. Além disso, os slides serão disponibilizados através dos professores locais para que vocês possam ter acesso. As provas e a continuidade das aulas são locais e as provas produzidas pelos professores locais também. Só vou pedir que vocês possam preencher um forms que eu deixarei fixado na barra de perguntas e respostas. E, sem mais delongas, vou chamar a professora Ana Bock, que eu tenho uma satisfação muito grande em poder estar aprendendo com a professora. Todos vocês estão tendo a oportunidade de ver e falar com a pessoa que nós estudamos em todos os livros ao longo ao longo da graduação de, sei lá, acho que mais de 30 anos. Eu arrisquei 30, mas deve ter muito mais. Acho que 30 é o tempo que eu tenho formado. E então, vocês estão tendo a oportunidade de estar com a professora aqui ao vivo. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, eu vou levar para a professora. Professora, uma satisfação. Eu estarei por aqui para lhe ajudar. Boa aula, é o que precisar, viu? Legal, boa noite, gente. Com satisfação que eu venho aqui nesse espaço, que venho todo ano, né? Gosto muito, acho muito interessante, tenho aprendido com as perguntas de vocês, que são sempre desafiadoras, e sempre acompanhado pela professora Rita, né, lá de Pernambuco, mas esse ano estou acompanhada pelo Sócrates, lá da Paraíba, e também muita satisfação, conheço há bastante tempo, né? Temos nos comunicado, e é com satisfação que estou aqui nesse espaço, dividindo com vocês um pouco do que sei da psicologia social. Então, começo aí contando para vocês um pouco quem sou eu e que a minha relação com a psicologia social. Eu me formei em psicóloga há muitos anos atrás. Eu tenho, para quem não está me vendo, né, porque tem alguma dificuldade visual, eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 73 anos, eu tenho os cabelinhos todos branquinhos eu uso um óculos vermelho já há muitos anos, fiquei conhecida pelos óculos vermelhos, para dar um pouco de cor, sabe? Que eu sou branquinha, cabelo branquinho, né? Então, os óculos vermelhos, batom vermelho, né? E estou vestindo uma blusa de listinhas assim, branca e preta, e um casaquinho de moletom por cima, verde. Estou na minha casa, onde tem aí umas estantes com livros, né, quadros, ao fundo, tá bom? Então, eu me formei em 1975. Gente, olha quando eu me formei, 1975. Fiz um curso que na PUC, na época, eram 6 anos, e comecei, quando estava no 4º ano, comecei a dar aula, porque a gente tinha o bacharelado completado no 4º ano, tinha que fazer ainda o 5º e 6º para ser psicólogo, e eu comecei a dar aula de psicologia social, né, com muita satisfação. Depois eu comecei em outra faculdade, depois eu fui com a própria equipe, que era uma equipe da PUC, eles me chamaram para continuar a trabalhar com eles lá na PUC de São Paulo. Então, desde 1976, eu dou aula na PUC de São Paulo. A psicologia social sempre me acompanhou. Eu, quando entrei na faculdade, gostava muito de psicologia social. Eu me tornei no segundo... Não, a gente fazia psicologia social no 2º ano. Então, no 3º ano em que eu estava na faculdade, eu virei monitora de psicologia social. Monitora da professora Silvia Lene. Depois a professora Silvia Lene foi para o pós-graduação, eu continuei monitora ali com outros professores, né? E então, sempre me atraiu a psicologia social. E eu, então, quando fui fazer mestrado, fiz mestrado em psicologia social, doutorado em psicologia social, sempre com a professora Silvia Lene. E eu tinha um pezinho, assim, na psicologia da educação, com a professora Mariane de Marcelani. Então, quando eu fui dar aula no pós-graduação, a oportunidade que me apareceu foi de psicologia da educação. Então, eu sou uma professora do programa de pós-graduação da psicologia da educação, e tenho os meus títulos ali na psicologia social. Na graduação, eu dou psicologia da educação e psicologia social. São 2 disciplinas, eu dou ética também, né, e estou há muitos anos nessas disciplinas, com equipes que se renovam. Hoje temos na ética profissional, por exemplo, tem um conjunto de professores jovens, né? Mas, enfim, eu tive no Conselho de Psicologia, Conselho Federal, Conselho Regional de São Paulo, eu fui presidente do Sindicato dos Psicólogos em São Paulo, depois fui a primeira presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, né? Então, tem um percurso, assim, nas entidades, né? Fiz o meu mestrado e o meu doutorado com a minha profissão, né? Eu tomei a minha profissão como interesse do meu mestrado e do meu doutorado, e isso né, mostra, assim, a relação íntima que eu tenho com a psicologia social, né? Com a professora Silvia Lene, né, a quem eu até hoje tenho um grande agradecimento, assim, pela contribuição na minha formação. Sou hoje, continuo como professora na graduação, dando psicologia social e psicologia da educação, ética, né, isso eu contei já, e sou avó de 9 netos, né? Tenho 9 netos, também com quem eu aprendo muito, né, com essa geração que está aí, jovem, eu aprendo muito. Meus netos, a mais velha tem 16 anos para 17. Muito bem, essa sou eu, ou pelo menos uma parte de mim, né?
e estamos aqui para discutir psicologia social. A aula de hoje é uma introdução à psicologia social, então eu coloco assim de uma maneira geral, discuto com vocês a psicologia social como área de conhecimento e como área de atuação, que é uma coisa importante da gente fixar aqui na nossa conversa. Na próxima aula, eu trago para vocês eu na hora mencionarei, vocês entenderão, mas é uma psicologia social, abordagens mais críticas atuais na psicologia social. E na última aula, eu gosto muito da aula de novembro, porque é uma aula que eu discuto com vocês a profissão, né, e o papel que a psicologia social teve no avanço da nossa profissão no Brasil. Né? Gosto muito, porque aí a gente fala da profissão e fala da psicologia social. Tá? Então, esse é aí o meu percurso de hoje. Vamos lá, vou compartilhar e aí deixo de me ver, de ver o Sócrates, não vejo mais nada, né? E vejo só os meus slides e fico ouvindo a minha voz, gente, porque eu sumo da tela. Deixa eu colocar aqui, tela cheia. Vai aparecer aqui a minha tela, porque eu não sei porque que acontece isso, mas aí vai aparecer. Pronto. Tudo certo aí, Sócrates? Sim, sim, senhora, está em ordem, viu? Então tá aí a psicologia social, uma introdução, tá bom? Então vamos lá. Só retomar para dizer assim, eu faço uma paradinha para vocês. A paradinha que eu faço de manhã é mais curtinha. A que eu faço no período da noite, se tudo der certo no tempo, eu faço uma paradinha às 8h10, mais ou menos, para que vocês possam comer alguma coisa, né? E possam continuar aí a aula, que a aula da noite é mais, a gente tá mais cansado, a gente cai na hora, né? A outra não cai na hora do almoço, essa aqui cai na hora do jantar, né? Então, só para vocês se prepararem, saberem que eu não sou tão louco assim, faço uma paradinha. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, a psicologia social, ela sabe que as pessoas tem vários jeitos de falar da psicologia social e de entendê-la. Muitas vezes, ela é tomada como as perspectivas mais críticas na psicologia, né? Psicologia sociohistórica, por exemplo, às vezes as pessoas falam que ela é eu tive aula de psicologia social, quando na verdade ela teve aula de uma abordagem, né? Então, eu vou trabalhar e vou começar aqui, vou trabalhar depois e vou amarrar, para que vocês possam compreender que a psicologia social é uma área da psicologia. Ela não é uma abordagem. Ela contém nela as diferentes abordagens da psicologia. Então, você pode estar no campo da psicologia social e ser psicanalista, e ser junguiano, e ser fenomenólogo, e ser sócio-histórico, né? As abordagens, elas estão disponíveis na psicologia social. Então, ela é uma área da psicologia. E ela é uma área tanto de conhecimento na psicologia, quer dizer, produz um conhecimento através de pesquisas, de reflexões, ela é uma área de conhecimento, e, ao mesmo tempo, ela é uma área de atuação profissional. Hoje nós temos, né? Você pode falar assim, eu trabalho em psicologia, sou psicóloga social. Né? E ali, na primeira, eu trabalho na psicologia como pesquisadora e produzo no campo da psicologia social. Então, é uma área de conhecimento e uma área de atuação. Né? Nós vamos ver uma de cada vez, começando pelo conhecimento e depois finalizando, depois do intervalo, finalizando com a área de atuação profissional. Como área de conhecimento, é interessante, sabe, pensar a psicologia social como área de conhecimento, porque a gente podia falar assim, mas como assim? Por que eu preciso ter um destaque para uma área de conhecimento? Claro, a pergunta é retórica, mas assim, porque você tem psicologia do desenvolvimento, você tem psicologia da personalidade, tudo isso é equiparado à psicologia social. Né? Eu tenho psicologia social como área de conhecimento, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia, psicobiologia, né? Psicologia da personalidade, são áreas de conhecimento no campo da psicologia, que não se confundem com as abordagens. Né? Mas aí, assim, por que a gente precisa ter uma psicologia social? A Silvia Lane mesmo disse que toda psicologia é social. Ela não afirmou que toda psicologia é psicologia social. Ela disse que toda psicologia é social. Então, para que a gente precisa ter esse destaque dessa área? Né? Na verdade, o surgimento da psicologia social tem a ver com uma tensão existente entre o indivíduo e seu mundo social. Né? Perguntas do tipo assim, o que somos tem a ver com o mundo no qual nós vivemos? Como se dá essa relação minha, do que eu sou, com o mundo social, coletivo, onde eu vivo? Né? Então, há essa tensãozinha, assim, o que eu sou e aquilo que eu sou, o que tem a ver com a vida coletiva, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas com quem eu convivo, com a cultura da minha sociedade. Né? A gente, às vezes, até fala assim, você é baiana, né? Assim, por que você acha que eu sou baiano? Porque você tem uma alegria, você tem um desprendimento, você tem uma soltura, isso aí é típico do baiano. Opa, então existe um típico do baiano, né? Existe um típico do paulista, existe um típico, né, das vários locais, dos vários estados que a gente tem no país, com as suas culturas diferenciadas, né? Então, quando a gente fala isso, nós estamos reconhecendo que aquela pessoa tem alguma coisa a ver com o mundo onde ela vive, com a cultura onde ela se insere, né? Mas o que é isso? Como é que ela tem a ver? Por que é que eu, de um jeito de uma pessoa ser, eu
eu infiro que ela é de uma determinada região do Brasil ou fora dela, né? A gente fala assim, nossa, fulano é oriental, mas ele é tipicamente oriental. Ué, o que você quer dizer com tipicamente oriental? Porque existe oriental que não é tipicamente oriental? Existe, né? A gente está fazendo uma referência de que ele, além de ser oriental, ele se parece com os orientais, com aquela cultura que a gente conhece como uma cultura oriental, seja ela aí estamos generalizando, né, para os japoneses, para os chineses, que são diferentes entre si, mas estamos aqui brincando um pouco com esses exemplos, né? Então, esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, essa tensão entre o indivíduo e a cultura, o tipo de vida, o lugar onde ele vive, o que eles têm a ver um com o outro? Né? Como é que essas coisas se relacionam? Né? Então, eu afirmei aí que a gente pode chamar isso de uma tensão entre o indivíduo e o seu mundo social. Né? E aí cabe perguntar de onde vem esta tensão. Né? Importante a gente destacar que essa tensão entre o indivíduo e a sociedade, o coletivo, existe porque nosso pensamento se constituiu de forma dicotômica. Então, é uma primeira resposta, e é a resposta que eu vou dar. Só vou trabalhar com vocês o que isso significa, veja que eu estou afirmando aqui uma tese de que, se nós não tivéssemos um pensamento dicotômico, dividido em dois, né? Se eu não tivesse um pensamento dicotômico, provavelmente não existiria esta tensão entre o indivíduo e a sociedade. Eu, durante meu curso de pós-graduação, eu tive um colega que era filósofo formado, não, ocidental, formado em filosofia, que tinha, por conta da vida que ele percorreu, se batizado Chavante. Né? E foi uma das coisas muito interessantes que eu tive no meu curso de pós-graduação, porque ele tinha um conhecimento bastante grande, né, da cultura Chavante, e ele dizia, isso que vocês falam indivíduo-sociedade, porque a gente usa muito, né, nas coisas sociais essa expressão, a relação indivíduo-sociedade. E essa relação indivíduo-sociedade que vocês falam, Chavante não tem, né? Ele está misturado com o coletivo. Ele é o coletivo. Ele se sente alguém porque ele está no coletivo, porque ele pertence ao coletivo. Né? Até quando se estudou aí uma época em que se tinha dados, né, de que havia uma frequência alta de suicídios entre indígenas, não sei exatamente em qual das etnias, se analisava, né, que aquele ato, né, era um ato de desespero, e um ato de desespero decorrente do sujeito perder as suas referências. Né? A ocidentalização fazia com que o sujeito indígena, ele vai para a escola, hoje nós temos escolas indígenas, né? Ele ia para a escola, ele ia para uma escola ocidentalizada, uma escola que não tinha nada a ver com a vida dele. Então, ele se formava num outro pensamento, e de repente ele não sabia mais quem ele era. Né? Então, isso se analisava naquele período, que deve ter aí uns 20, 25 anos atrás. Né? Hoje, não sei se os motivos, ainda temos índices preocupantes, né, de suicídio entre indígenas, mas não sei se o motivo seria o mesmo. Mas na época se faziam análises, né, sobre isso. Então, é importante a gente perceber que essa tensão entre o indivíduo e o coletivo, entre o indivíduo e a sociedade, existe para um pensamento, vamos chamar, mais ocidentalizado, mais ocidental. Né? E eu estou afirmando aí que esse pensamento é historicamente constituído como um pensamento dicotômico, que separa, né? Que separa o indivíduo e a sociedade. Então, vamos entender melhor isso. A Revolução Burguesa, que vocês conhecem, estudaram no ensino médio, né? Que é efetivamente uma revolução que supera o modo feudal de produção, né? E que efetivamente é uma revolução, porque ela mexe, ela cutuca, ela transforma muitas coisas da vida, da forma de produzir a sobrevivência, das relações sociais, ela constitui classes sociais, né? Então, a Revolução Burguesa, que é efetivamente uma revolução pelo grau de transformação que ela impõe à sociedade ocidental, né? Essa revolução, ela tinha um objetivo de se contrapor ao pensamento religioso dominante na época feudal. Por que ela tinha essa necessidade, esse objetivo de se contrapor? A burguesia, que eram aqueles comerciantes que inicialmente ficavam nas paredes dos burgos, né, trocando coisas, né, e que depois vão passar a vender coisas, né, mas inicialmente fazendo trocas, né, vai adquirindo, com esse comércio que se dá na parede dos burgos, né, vai adquirindo um poder econômico muito grande e passa a ter interesse em adquirir o poder político que eles não tinham. A burguesia se interessa, entende, né, com o avanço do seu enriquecimento, do seu poder financeiro, que permitia que eles emprestassem, né, os nobres para constituir exército, né, pudessem pagar com ouro, com produtos, né, os soldados, né, as pessoas que se dedicavam a compor esses exércitos, né. Então, passa a ter um poder econômico muito forte. No entanto, não tinha poder político. Quem continuava mandando era o clero, a igreja, né, e os nobres. Então, eles passam a disputar esse poder.
né, esse poder político. E para conseguir isso, eles tinham que mexer, questionar, mudar as ideias, o pensamento dominante na época feudal. Tá? A época feudal tem um pensamento muito que não se move, né? Muito fixo. Então, assim, não tinha dúvidas, né? Quem criou o mundo, como foi criado, as pessoas, como elas nasceram, e quando elas nasceram aqui é porque Deus quis e elas não saíram daqui. Estava tudo muito explicado pelo pensamento religioso. Inclusive, um pensamento que impedia a exploração das riquezas, né, naturais, e impedia que os servos que trabalhavam para os nobres e para o clero saíssem daquele lugar onde ele estava. Ele nascia e morria ali. E nem o servo questionava isso, nem o nobre, nem ninguém. Estava tudo muito acertado, era um mundo hierarquizado, naturalmente hierarquizado. E a burguesia, para mexer em tudo isso, ela tinha que mexer em muita coisa. Né? Ela precisava questionar essas ideias, não só para poder explorar as riquezas naturais e produzir novas mercadorias, né? Como ela também precisava libertar os servos da terra, porque os servos, eles nasciam e morriam na terra, e eles não eram trabalhadores assalariados com carteira assinada, né? Eles eram servos, né? E não questionavam isso. Dessa maneira, a burguesia não poderia ter apoio desses servos para trabalhar para ela, né? Porque os servos estavam lá nos feudos, e ela precisava de trabalhadores para a produção de mercadorias. Não só precisava de trabalhadores para a produção de mercadorias, como precisava que esses trabalhadores fossem remunerados de alguma maneira para poder se tornarem consumidores. Claro que eu estou reduzindo assim, como se a história tivesse se passado em alguns poucos meses, né? Então, a burguesia questiona o trabalho servil, questiona a limitação dos feudos, né? Questiona a prisão dos servos à terra. Então, tudo isso tem que ser modificado para ela poder disputar o poder político. Então, uma das coisas que acontece nesse processo é o questionamento de como as ideias, teorizações do clero da igreja tinham sido produzidas. Então, é uma afronta que a burguesia vai fazer ao clero, né? Depois, com uma certa diplomacia, isso se resolve e ambos os pensamentos passam a coexistir, mas a burguesia dizia assim, clero, as coisas que você fala, você não vê. Da onde você tirou isso? Né? Como é que você construiu essa ideia? Era bom que a gente tivesse ideias, afirmação sobre as coisas do mundo que pudessem ser comprovadas, pudessem ser observadas, pudessem ser objetivadas. Então, a ciência moderna é uma resposta que a burguesia, ela é uma ciência burguesa, né? Moderna e burguesa, era uma resposta, era uma solução para esta demanda social. E é um dos fatores, claro que não é o único, um dos fatores que vai atribuindo poder político à burguesia. Porque ela agora não afirma assim qualquer coisa, né? Ela afirma as coisas e diz assim, isso eu posso provar, isso você pode ver. Então, veja que a busca da objetividade é que permitiu a contraposição ao pensamento religioso, afirmando que essa objetividade dava uma neutralidade àquilo que se afirmava. Eu não estou afirmando isso porque eu quero, porque eu acho que, né? Não é uma opinião, eu estou afirmando isso porque a ciência comprovou, né? Porque se objetivou como conhecimento comprovado, parcimonioso. Né? Então, a ciência se torna uma das grandes ferramentas da burguesia para o enfrentamento ao poder político que os nobres e o clero possuíam. Né? E ela vai ser muito bem sucedida nesse empreendimento. Né? E como é que ela podia garantir? Mas como é que você vai garantir que o que você está afirmando é objetivo, é neutro? Porque eu tenho um método. Eu tenho um método que eu chamo de científico que garante a objetividade do conhecimento. Né? Então, se aprende, se vocês podem ter aprendido, né? Hoje não se ensina assim com tanto empenho, mas a gente aprende na faculdade que o conhecimento científico, não é, você fala assim, você escreve num relatório, acho que a criança, não, acho que o quê? Né? Como é que você sabe isso? Porque eu observei. Você observou. Né? Então, você escreva que, através de observação realizada, pode-se constatar que, né? Isso é um relatório objetivo. E não, eu acho que a criança tem medo. Não, não acha nada. Né? É preciso que seja pensado e formulado e apresentado com uma objetividade, com uma neutralidade. E o que é a neutralidade? Senão o afastamento da subjetividade para garantir que ela, subjetividade, afetos, sonhos, desejos, não interfiram naquilo que eu estou afirmando. Né? Então, veja que o método científico tem várias formas, né? A observação rigorosa, um modo de escrever uma observação, tem passos, né? Tem que ser reproduzido, e ao ser reproduzido tem que dar o mesmo resultado. Né? Então, o método científico, ele é um método
de produzir ideias, de produzir teorias, que permite o afastamento da subjetividade para garantir que essa subjetividade não interfira na construção do pensamento objetivo. O método garante o controle da subjetividade. Continuamos tendo subjetividade como cientistas, mas o método científico garante que a minha subjetividade fique sob controle e garanta que aquilo que eu afirmo seja um conhecimento objetivo. Veja, vou parar aí nesse pedacinho para chamar a atenção de vocês e assim, vejam e compreendam que nesse processo de construção do método científico, que permite o afastamento da subjetividade para garantir que ela não interfira na construção do conhecimento objetivo, começa a haver uma separação entre o mundo e o sujeito. Ele começa a controlar a sua subjetividade de modo a olhar para o mundo e impedir que os seus elementos subjetivos interfiram na sua observação. Veja que vai, separando uma coisa da outra. Então, indivíduo e sociedade, objetividade e subjetividade, mundo externo e mundo interno vão ficando separados. E com o avanço do conhecimento científico, do método científico, eles vão ficando definitivamente separados. E com isso fica instalada a dicotomia no pensamento moderno. Temos um indivíduo em si e temos uma sociedade como exterior ao humano. Então, o indivíduo em si tem sua subjetividade, que quando ele vai olhar para esse mundo aqui objetivo, para esse mundo material, esse mundo exterior, ele tem um método científico que garante que ele olhe essa realidade sem deixar que os seus elementos subjetivos, seus aspectos subjetivos, interfiram na leitura. E veja que eu quero que vocês compreendam que é uma necessidade histórica, uma necessidade social, porque, afinal de contas, eles estão se contrapondo a um pensamento que é um pensamento que, da forma como foi analisado, visto como um pensamento completamente contaminado de subjetividade. Então, eu estou afirmando aqui que a dicotomia entre o indivíduo e a sociedade é um resultado de um processo histórico, mas, efetivamente, o que nos interessa aqui é que há uma dicotomia, há uma separação entre o indivíduo e a sociedade que vai nos incomodar, porque vai produzir uma psicologia de um determinado tipo, porque é um sujeito que tem uma subjetividade, que estuda outra subjetividade, mas que controla, através do método científico, a sua subjetividade para não interferir na sua produção. Às vezes as pessoas falam assim, o Freud tinha uma mãe, a relação dele com a mãe era uma relação complicada, por isso que ele criou tudo isso daí. Aí o outro fala, não, gente, o Freud era um cientista. Então, a gente está garantindo que o método é um método que permite o afastamento. Então, o indivíduo está pensado, de um lado, uma psicologia para pensar o indivíduo, sua dinâmica, seu sofrimento, suas pulsões, e etc., o que a gente quiser, sua conduta, que é uma psicologia que a gente nomeou inicialmente de psicologia dinâmica ou psicologia profunda, porque ela tem o indivíduo pensado de um lado, então, assim, tem uma psicologia que olha o indivíduo, pensa esse indivíduo. Mas e se a psicologia quiser olhar os indivíduos quando eles estão coletivizados? Tem que fazer outra psicologia. Então, tem uma outra psicologia para pensar a sociedade. Ou seja, quando os indivíduos estão juntos, formando um coletivo, o que acontece com seus comportamentos? Então, o próprio Wundt, quando ele formula a psicologia, e que é considerado por nós como uma instalação desse conhecimento, como um conhecimento do pensamento ocidental e da humanidade, ele já apontava isso. Uma psicologia é essa que consegue estudar por que o indivíduo pensa o que pensa, por que ele chora, por que ele fica alegre, por que ele sonha, o que acontece com os sonhos dele, o que eles representam, que está sempre focado no indivíduo. E uma outra psicologia, dizia o Wundt, que vai precisar ser ainda formulada, que é uma psicologia que pensa os sujeitos quando eles estão coletivizados. Então, a psicologia social, claro, assim como a psicologia profunda, mas aqui no que nos interessa, a psicologia social é fruto da dicotomia. Bom, muito bem. Constituída essa psicologia social, vamos falar um pouco dos percursos dela, porque o percurso dela tem a ver com essa dicotomia. Então, inicialmente, e aqui também vou colocando de forma muito geral, esse percurso. Mas a gente tem um primeiro período da chamada psicologia social, que é a psicologia das multidões, ou das massas. A psicologia das multidões tem o Le Bon como uma grande referência dessa construção. Veja que aí ele está no começo do século XX, e a questão que organiza a chamada psicologia das multidões é esta: como o indivíduo se comporta quando está no coletivo. Essa é a preocupação, porque entender como ele se comporta, porque ele chora, porque ele sofre, isso aí a psicologia profunda vai estudar. Agora, quando ele está com os outros, ele parece não ser a mesma pessoa. Ele é capaz de coisas que ele não era capaz sozinho. Então, isso traz uma preocupação à psicologia, e veja que isso também tem a ver com uma demanda social, que é o desenvolvimento do capitalismo, que passa a convocar
o conhecimento científico, né, para responder às suas urgências, que tem a ver com essa compreensão das greves, das manifestações, né, que estão diretamente ligadas ao trabalho e ao capitalismo, e a necessidade de consolidar nações. É porque você tem uma outra coisa que é assim, como é que eu consigo criar um sentimento de nação? É uma preocupação que atinge a Alemanha, né, no começo do século XX. Como é que eu consigo constituir uma nação? Porque para eu ter uma nação, eu preciso que os sujeitos que vivem ali se sintam pertencendo a alguma coisa que é comum a eles. É isso que eu quero chamar de nação. Né? Então, como é que eu estimulo, como é que eu produzo essa possibilidade? Né? Veja que é interessante quando a gente vê, claro que isso mais para frente, mas quando a gente vê nos anos 40, 38, 37, 38, os anos da construção do nazismo na Alemanha, né? Porque essa é uma preocupação verdadeiramente alemã, né? Pela história dos alemães, né? que não tinham, não conseguiam, eram desvalorizados, eram considerados bárbaros, né? E a Inglaterra, a França, que estavam ali tudo pertinho, né? Já tinham essa constituição de um sentimento de nação, já eram consideradas uma nação. Então os alemães têm essa preocupação. E é interessante que vai aparecer isso com muita força nos filmes, nas histórias, nas leituras, na produção científica, sobre o nazismo na Alemanha. A gente vê, assim, né? Aquela multidão que marcha, todo mundo igual, todo mundo tem uma coisa da disciplina, para quase que como assim, naquela marcha que aqueles exércitos fazem, tudo certinho, tudo igual, é como se fosse assim, olha, aqui eu tenho uma nação, porque esses sujeitos compartilham, eles marcham no mesmo ritmo, com a mesma perna, do mesmo jeito, com a mesma roupa, né? Então, veja que isso tem a ver com essa preocupação. Então, a psicologia das multidões, ou das massas, ela está lá sendo cutucada para ajudar a pensar tanto uma coisa quanto a outra, né? A necessidade de consolidar as nações, quanto compreender, aí ao contrário, né? Porque ali eu queria formular as nações, eu quero que os sujeitos façam todos a mesma coisa, e do outro lado, eu quero acabar com a greve, eu quero acabar com as manifestações, né? Que estão, em geral, ligadas às reivindicações do trabalho, né? Então, e que o capitalismo precisa né, combater, porque senão ele não vai para frente, né? Então, esses conhecimentos, eles vão sendo desenvolvidos para responder a essas demandas, né? Revelando os mecanismos de influência de um polo sobre o outro. Lembra que polo aqui é o sujeito de um lado, o coletivo do outro. E que nós falamos isso com certa tranquilidade, porque nós estamos apresentando a ideia de que há uma dicotomia. Sujeito de um lado, coletivo do outro. Né? Então, a psicologia social, ela surge assim com essa tarefa social, né? De responder a essa demanda. O avanço do capitalismo exige uma psicologia social pragmática. Né? Se resolve muita coisa a partir da ideia das massas, ou se resolve pouco e a interferência policial, militar começa a acontecer, né? E com o avanço do capitalismo, outras demandas vão ser colocadas para a psicologia social, e que a gente está chamando aqui de uma psicologia social mais pragmática. Veja que lá nós estávamos mais na Alemanha, né? E nas greves a gente está na França, na Inglaterra, né? No mundo capitalista em desenvolvimento, no mundo capitalista forte. Né? Aí cresce no cenário nacional, internacional, os Estados Unidos, eles crescem. E aí eles têm um capitalismo muito pragmático, né? De produz, é necessário, forma de produzir, como é que, né, eles pegam aquele conhecimento que a Europa desenvolveu sobre o trabalho parcelado, fragmentado, e levam isso às últimas consequências. Né? Então, há uma demanda para o conhecimento, não só a psicologia, nem só a psicologia social, mas a sociologia, a economia, de um conhecimento muito pragmático. Eu quero saber como é que eu aplico e como é que isso resulta o que eu quero. Né? Então, o indivíduo precisa ser controlado, isso porque o indivíduo é visto como alguém que precisa ser controlado, treinado para o trabalho, né? O grupo como lugar, assim, aí ele precisa ser controlado. Mas isso escapa da psicologia das massas, escapa da psicologia das multidões, né? Porque como é que eu vou fazer um controle assim em massa? Né? Então, a psicologia faz um esforço de compreensão e de proposta para a sociedade capitalista de como é que podia ser feito esse controle. E ela vai formular a hipótese de que um intermediário entre o indivíduo sozinho e a multidão, né, o grupo, um intermediário aqui podia resolver essa questão. E aí vai aparecer o grupo. Claro que os grupos já existiam, né? O grupo, que como organização das pessoas, né, como esse lugar intermediário entre o indivíduo e o coletivo e a sociedade, né? E que é nesse lugar que é possível exercer o controle, fazer o treinamento, né? E isso desenvolve com muita força a psicologia social dos grupos. Aí nós temos um salto, assim, enorme, muita gente produzindo esse conhecimento da chamada psicologia dos pequenos grupos, ou a psicologia dos grupos, ou a psicologia da dinâmica dos grupos. Né? O livro do Bert Zander, que é uma referência, chama Dinâmica de Grupo. Né? Então,
vai se estudar o grupo, como esse lugar. Então, a liderança, a influência de um sobre o outro, vocês devem ter, não sei se vocês têm essa disciplina, mas muitos cursos têm, a disciplina de grupos, né? Aquela disciplina que ensina o trabalho com grupos, porque até hoje os psicólogos e as psicólogas são convocados para auxiliar em resolução de problemas e usam como recurso o grupo, né? Porque é a psicologia social que vai afirmar essa potência que o grupo tem de contribuir significativamente para o controle, para o desenvolvimento do trabalho, né? Até para evitar as greves, né? E poder fazer o controle geral das chamadas multidões, né? O Cartwright e Zander, que estão aí em 1958, e o Levin, que está em 1948, no pós-guerra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, são dois grandes, são três, né, grandes produtores, autores de um conhecimento específico que chega ao Brasil, né, sobre a psicologia dos grupos, né? Então, o pequeno grupo, como objeto de estudo. Veja que a psicologia sai do objeto que ela tinha, que eram as massas, as multidões, e agora ela vem para um novo objeto, que é o pequeno grupo. Ela fala, o objeto da psicologia social é o grupo, a dinâmica do grupo, suas lideranças, expectativas sociais, papéis, normas, regras dos grupos, né? Como é que essas coisas se constituem, porque veja que é um estudo para que o grupo seja tomado como uma força de transformação. Né? É uma perspectiva positiva dos grupos. Né? E durante muitos anos a psicologia social vai se dedicar, eu diria que ela ainda se dedica, a própria Sylvia Lane ela era uma estudiosa do grupo. Quando ela estudou psicologia, ela não era uma psicóloga, né? Ela era filósofa, tinha feito estudos em sociologia, e depois ela vai trabalhar pesquisando em psicologia social, né? Mas ela, até o livrinho dela, O que é Psicologia Social, o outro, O Homem em Movimento, ainda aparecem ali o capítulo dos pequenos grupos, né? Isso eu estou falando de 1980, 80 e tantos no Brasil. Então, existe aí uma presença e um lugar importante colocado para os grupos, que eu diria que não deixou de existir. Mesmo com a psicologia superando a ideia de que o objeto dela é o grupo, ela supera isso, mas ela continua estudando o grupo, porque o grupo é um recurso de trabalho importante para a psicologia social. Então, outras produções vão se seguir, né? E nós aí chegamos num período dos anos 50, 60 no Brasil, anos 70, onde a dicotomia vai se explicitar de uma forma muito forte. Por quê? Porque você tem ali produções teóricas que pretendem explicar o sujeito na vida coletiva, né, na sociedade, e que vão dizer assim, como está dicotomizado, separado, indivíduo, coletivo, né? Vão dizer assim, para eu entender o porquê que o indivíduo se comporta desse jeito, daquele jeito, basta eu compreender os rituais sociais, basta eu entender a cultura de um determinado grupo, porque o indivíduo se comportará de acordo com esta cultura. Então, eu não preciso estudar o indivíduo, eu estudo a sociedade onde ele está, sua organização, né? E com isso eu vou conseguir entender completamente por que as pessoas se comportam assim. Aí, outro pedaço da psicologia social vai dizer, não, pera lá, não é assim. Se o indivíduo não organizar o que ele vive, a cultura, as regras de onde ele está, os rituais de onde ele se insere, se ele não organizar isso internamente, como uma certeza, como um saber pessoal dele, ele não vai se comportar assim. Então, ele tem que passar por ele. Não adianta a sociedade ter esses rituais. Esses rituais têm que ser aprendidos pelo sujeito. E essa teoria que resgata, que está mais no campo da psicologia, a primeira, ela é um diálogo entre a psicologia e a sociologia. Né? A segunda é mais uma construção no campo mais típica da psicologia. E essa teoria, que nós vamos chamar de teoria cognitivista, né? Que tem aí no Brasil, e eu destaquei no Haroldo Rodrigues, porque, em geral, a gente tem o Goffman, que era canadense, trabalhou nos Estados Unidos, o Levin, que era alemão, trabalhou nos Estados Unidos, mas no campo da teoria cognitivista, uma das referências importantes internacionais, inclusive, é o Haroldo Rodrigues, que é brasileiro, ele está vivo ainda, deve ter quase 100 anos, mas ele está vivo ainda, e vive nos Estados Unidos. Então, veja, a produção da teoria do papel social e as contribuições de Goffman, a obra do Goffman chama A Representação do Eu na Vida Cotidiana, e a outra referência é o Estigma, e a produção da teoria cognitivista, no Brasil, Haroldo Rodrigues, que torna-se referência, que tem um livro de grande referência, que chama-se Psicologia Social, que tem revisões, né? Ele escreveu um pouquinho mais cedo, mas tem revisões mais atuais, acho que em 1990, ou já no ano 2000, tem uma revisão feita por ele e por pessoas que trabalham com ele, né? Muito bem. Deixa eu só ver aqui onde está o meu pedaço aqui, para a gente não perder o horário, né? E eu poder respeitar aí o horário que eu combinei para vocês, né? Eu não combinei com vocês, eu não deixei nem vocês responderem, né? Bom, então vamos lá. A dicotomia existente no pensamento
e na construção da psicologia social, vai fazer com que as teorias sejam construídas pendendo para um dos lados, ou para o ambiente social, cultural, a cultura, ou para o indivíduo. Isso aí vocês já entenderam, né? Que o Goffman e a teoria do papel pendem para um ambiente social, e que o Haroldo Rodrigues, com o cognitivismo, pende para o sujeito. A dicotomia pendendo para o ambiente social, aquela do Goffman, né? Estaria na sociedade, em seus rituais e regras, a possibilidade de compreensão da conduta. Sociedade, ela está vista, a sociedade, essa vida coletiva, essa coletivização, está vista como uma rede de relações, de interações sociais, onde cada um conhece e tem uma função social. Essa função, essa colaboração que cada um de nós dá para manter a sociedade funcionando, dependendo do lugar da interação onde nós estivermos, a gente chama de papel social. Então, agora, por exemplo, eu estou ocupando aqui o lugar de professora. Nas interações sociais com vocês, com os estudantes, eu estou cumprindo um papel social, ou seja, uma designação de uma contribuição, ou vamos direto na conta, uma contribuição para manter a sociedade funcionando, com todas as suas funções. Isso vai fazer com que se desenvolvam expectativas. Então, quando eu chego aqui, que eu falo que eu vou dar aula, o professor Sócrates me apresenta, né, vocês esperam algo de mim. Se eu chegar e falar, bom, gente, então vamos cantar. Ué, vamos cantar? Será que isso aí vai ter a ver com a aula? Né? Então, essas expectativas são importantes, porque ao ser apresentado alguém, ou a conhecer alguém, ou a ver alguém, numa determinada situação, nós sabemos o que esperar dessas pessoas. Né? Aí nós vamos chamar de prescrições, que são aquilo para além da expectativa. Porque além da expectativa, há leis que dizem o que o professor deve fazer. Né? A contribuição de um psicólogo para a sociedade, de uma psicóloga, está escrito na Lei 4.119. O psicólogo pode fazer qualquer coisa na cabeça dele. Né? Desculpem aqui. Então, isso chama prescrição. E a expectativa é aquilo que as pessoas esperam que alguém naquele lugar, com aquele papel social, faça. E como é que nós sabemos tudo isso? Como é que a gente aprende tudo isso? Pela socialização. Né? Por esse processo de aprendizado que se dá dos adultos para as crianças, para os jovens, né? Que vão ensinando expectativas, vão ensinando as prescrições, vão vivendo as interações sociais e ali produzindo um conhecimento que as gerações novas adquirem e aprendem a se comportar. Né? O Goffman fez uma coisa, ele era muito criativo, ele era um antropólogo, né? Ele trabalhou com uma linguagem teatral, de cenário, cena, atores, personagens, né? Ele usa uma linguagem teatral, representação, lembra que o livro dele chama Representação do Eu na Vida Cotidiana. Uma linguagem teatral que vai estudar os mecanismos sociais do ambiente, da cultura, da vida coletiva, que levam os indivíduos a representarem e não só agirem. Então ele traz uma ideia de que a gente, ele completa, né, aquela teoria que está ali em cima, né, quando eu estava falando de papel, de interação, ele vai desenvolver isso e vai dizer assim, não, os indivíduos, eles não só agem, eles não só atuam, não só agem, eles se representam. Por quê? Porque a gente tem um projeto para nós. Então, se eu quero ser uma professora democrática, aberta, eu tenho um projeto para mim. Então, eu não só atuo como professora, que pode ser igualzinho a um professor conservador, que dá uma aula, né? Com PowerPoint, lendo os slides, mas eu tenho um projeto para mim que é de ser uma professora democrática, aberta. Então, eu vou atuar como professora e vou somar a essa minha ação mecanismos de controle da impressão. Eu vou controlar. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês que é mais fácil. Se eu disser para vocês aí agora, façam todos uma cara de que vocês estão prestando atenção na minha aula. Vocês sabem fazer? Claro que sabem. Né? Todos esses anos de escola, vocês sabem. Vocês sabem que vocês têm que balançar a cabeça de vez em quando, assim, para dizer que estão prestando atenção. Né? A mão aqui vai muito bem. Né? Assim, ou assim. Vai muito bem. Uma canetinha assim vai bem também. Um caderninho para anotar coisas, ou um celular para registrar. Né? Então, veja, se você está aí me contando uma coisa, você é minha professora, eu quero mostrar para você que eu sou uma aluna atenta, não é fingir. Não é fingir, é mostrar que eu sou uma aluna atenta. Eu não só preciso prestar atenção, como eu não posso ficar fazendo assim, prestando atenção assim. Eu tenho que prestar atenção com gestos, com formas de estar aqui como aluna, que você, professora, não, tenha certeza de que eu estou interessado e prestando atenção. Claro que isso nos permite fingir, mas mesmo quando a gente não finge, a gente representa. Né? Então, a linguagem teatral que ele traz é muito interessante. O Goffman é muito interessante, porque ele fala assim, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito, que meus alunos também gostam muito. Se você abre o seu guarda-roupa, abra seu armário, tá? Agora, mentalmente, abra seu armário de roupas e me conte quem são os personagens que estão no armário.
Né? Aí você vai me dizer assim, você for uma menina, né? Eu tenho esse vestidinho aqui pretinho, é assim quando eu tenho que ir numa coisa mais formal, né? Assim que eu preciso me apresentar para procurar um emprego, assim, eu ponho esse vestidinho preto, às vezes ponho com uma coisa colorida, dependendo de onde eu vou. Isso aqui é para ir na faculdade, essa calça, né? Essa calça jeans, camiseta, que eu vou para a faculdade. Isso aqui, quando é sábado, domingo, eu gosto de andar de bicicleta, e aí eu uso essa roupa aqui para andar de bicicleta, né? E depois de noite, que eu vou beber com meus amigos, assim, eu vou mais com uma roupa, assim, que não é nem esse vestido pretinho, chique, nem é esse escachado, assim, da faculdade. Eu vou com uma coisa, assim, intermediária. Uma calça mais bonita, assim, né? Com uma blusa, às vezes as costas abertas. Então, são os personagens que você tem. Eles estão lá no seu armário, né? Então, o Goffman diz, é isso, você aprende a representar-se, a se representar na sociedade. Bem interessante. O Goffman tem uma contribuição muito interessante na área da saúde, inclusive, sobre o livro dele chama Manicômios, Prisões e Conventos. E ele tem uma contribuição significativa, inclusive, na luta antimanicomial, porque ele faz um estudo de que os sujeitos que a vida deles se restringe a uma mesma instituição, como a prisão ou o manicômio, eles não têm chance de mudar, de se curar ou de se reeducar, não tem chance, porque ali ele é posto na prisão e o único personagem que ele tem é ser preso, né? Então ele se aperfeiçoa nesse papel e não tem chance de ocupar outros lugares, né? É bem interessante e com isso ele contribui para a luta antimanicomial. Muito bem. Haroldo Rodrigues. É a dicotomia pendendo para o indivíduo, né? Entre o mundo social e a nossa conduta, há um sujeito psicológico, que organiza as informações. E aí vem a noção de cognição. A cognição é exatamente essa organização que eu faço interna, no meu pensamento, na minha consciência, de todas as vivências, as coisas que eu vejo, que eu aprendo, que eu classifico, que eu organizo, né, que eu atribuo valor. Eu organizo tudo isso. É como se fosse uma biblioteca, assim, na minha cabeça, e que a gente chama isso de cognição. E isso me permite, quando eu encontro uma pessoa que eu não conhecia, ou quando eu vou a um lugar que eu não conhecia, me permite de imediato a classificação, né? Porque eu tenho a organização dos registros. E isso, eles vão afirmar isso, os cognitivistas, como uma tendência humana de estruturar o que nos chega do meio, né? São totalidades estruturadas e significativas, né? Então, isso permite a percepção dos outros, né? Então, quando eu chego num lugar e vejo uma pessoa, eu imediatamente a classifico e digo, esta pessoa deve ser, né? Imaginem vocês chegando num lançamento de livro, né? Que vocês olham assim, cadê o autor do livro, né? Cadê o autor do livro? Mas a gente acha, né? Se ele estiver sentado na mesa dando assinaturas, é óbvio que a gente acha na hora, mas a gente acha mesmo que ele não esteja, né? Ele deve estar com o livro na mão, ele está expressando uma alegria, as pessoas todas falam com ele, tem vários sinais organizados na nossa cognição que nos permitem perceber o outro, classificá-lo, né? Permite constituir uma primeira impressão, então, fui com a cara ou não fui com a cara, né? E aí, o cognitivismo vai trabalhar como essa organização nos permite muitas coisas. A atitude, por exemplo, é um tipo de organização que reúne informação sobre um objeto, afeto sobre um objeto e tendência comportamental em relação a este objeto. Né? Então, a gente tem essas suborganizações, vamos chamar assim, né? Então, eu posso falar assim, o que é o racismo? É uma atitude extrema, negativa em relação a pessoas negras. Né? Então, veja, aí eu vou assim, bom, e aí, quais são essas informações? Quais são esses afetos? E qual é a tendência comportamental? E aí isso vai levar a psicologia social a ter condição de interferir, né? De interferir. O Goffman também tem, né? Ele fala, eu mudo o ritual. Aqui eles mudam a informação, né? Produzindo uma dissonância cognitiva. Né? Então, essa leitura, como ela é mais psicológica, ela se tornou mais facilmente uma leitura. O Goffman também foi muito utilizado, mas o cognitivismo se tornou uma leitura hegemônica na psicologia social do século XX, né? Em especial aí as contribuições do Haroldo Rodrigues. Mas veja, agora depois que eu falei isso, que ficou bacaninha, né? Essas teorias são interessantes, né? Apenas se mudava o lugar onde se colocava a ênfase. O Goffman colocava na sociedade, estou usando o Goffman, mas tem muitos outros autores. E o Haroldo Rodrigues colocava no indivíduo, que é a mesma coisa, né? Então, a relação indivíduo-sociedade continuava separando o indivíduo da sociedade. Ambas as formulações, as contribuições teóricas nesses campos, são dicotômicas. Né? Ao surgirem as críticas à dicotomia, a busca, né, de novas perspectivas para a psicologia social, essas leituras foram sendo enfraquecidas. Não davam conta de se ler o indivíduo e o seu mundo ao mesmo tempo, compreendendo que a relação indivíduo-sociedade precisa ser dialética. Né? Depois a gente vê na segunda aula.
E havia uma preocupação muito grande de que a psicologia social dicotômica, separada, né, virava as costas, principalmente porque o cognitivismo se tornou hegemônico, virava as costas para a sociedade. Mas mesmo Goffman estava lá na sociedade, mas ele não tinha a preocupação de explicar a relação, por que o ritual era aquele? Por que as instituições são assim? Por que né, só interessava da organização social para o indivíduo? Né, para entender por que ele se comporta assim. Mas o que estava atrás disso, como uma explicação de por que as coisas na cultura são essas, né, qual a história desse povo, dessa cultura, para eu compreender e poder, veja, que vai nascer um interesse de uma interferência mais forte, que seja um compromisso de transformação das condições de vida. E essas teorias dicotômicas não me davam essa possibilidade. Né? Davam a possibilidade de mexer numa determinada coisa, às vezes bastante importante. O metrô de São Paulo, por exemplo, tem um estudo, quando ele foi ser instalado, o primeiro metrô no Brasil, quando ele foi ser instalado, se fez uma pesquisa. E por quê? Porque, de repente, as pessoas começaram a afirmar que elas não iam entrar no metrô, né? Porque o metrô ficava eu não vou entrar embaixo da terra, que eu não sou defunto, é lugar de defunto, né? E precisou ser feita uma mudança. Como é que nós vamos mudar para as pessoas poderem usar o metrô? Né? Então foi feito um estudo. E aí, o fato do metrô, para quem conhece o metrô de São Paulo, mas acredito que muitos sejam parecidos, das estações serem coloridas, até porque se sabia que tinha uma quantidade de analfabetos muito grande, então tinha que ter voz falando no metrô, tinha que ter cor a estação diferente da outra, porque aí eu sei que eu vou descer na estação amarela, eu sei que eu tenho que pegar a linha laranja, né? Então se trabalhou muito com cores com muita luminosidade, porque embaixo da Terra é para todo mundo um lugar escuro. Né? Então, vamos botar luz nisso. São estudos da psicologia social, né? Da psicologia social cognitivista. Então, na próxima aula, não estou terminando não, viu, gente? Só estou falando que na aula de outubro, nós vamos apresentar e discutir as abordagens críticas que procuraram e procuram superar a dicotomia indivíduo-sociedade. Tá? Porque isso foi visto como uma separação que fragilizava as construções que eram feitas num sentido de uma intervenção mais profunda para a transformação das condições de vida. Né? Mas, para finalizarmos a parte da psicologia social como área de conhecimento, vamos amarrar a concepção ou a definição de psicologia social, que pode aglutinar essas e outras contribuições no chamado campo da psicologia social. Né? Numa segunda aula, ainda no fim dessa, posso falar um pouco mais, porque essa própria definição aqui, ela está tentando abarcar todas as abordagens. Né? Mas a gente tem nas diferentes abordagens, às vezes, formulações do objeto da psicologia de forma diversa. Né? Mas aqui, procurando um certo consenso, que eu não sei se ele é possível, a psicologia social está apresentada como o estudo dos fenômenos presentes na relação indivíduo-sociedade. Então, veja que são fenômenos coletivos, né, que se dão na coletividade dos sujeitos e que a gente quer compreender a relação dessa coletividade com os sujeitos, né? Mas que nós vamos estudar não a partir dos sujeitos, mas sim a partir dos fenômenos chamados fenômenos coletivos. Então, a psicologia social não estuda o indivíduo que é racista, ele estuda o racismo como fenômeno social, né? E muitos outros temas, né? Ele não estuda, por exemplo, um desastre que acontece. Ele estuda a conduta dos sujeitos frente a situações catastróficas. É a situação catastrófica que me interessa, né? Então, são fenômenos mais amplos que são estudados. Não é como um sujeito vota. Me interessam as votações, as eleições como fenômenos sociais, tá bom? E aí, uma pausa necessária para que vocês possam tomar um café, comer um lanchinho, né? Professor Sócrates. Professora, me permita ver. A senhora deixou de compartilhar, não foi? Parei. Você quer que eu volte? Não, não, não. Está em ordem. É só porque eu estava dando uma olhadinha aqui se tinha congelado a sua imagem, mas não. Sua imagem tá tranquila, viu? Tá bom. Então, tá bom, Prontinho. nosso intervalo? Vamos fazer até 8h30? Combinado. Eu estou com as perguntas. Na volta, a senhora pega? Começaremos das perguntas. Né? Porque a gente Prontinho, falou professor. Então, 8h30, 8h30 a gente se encontra aqui de novo. tem 1h30, né? E a gente tem condição de começar respondendo as perguntas. Depois a gente vê a segunda parte, que é bem curtinha, que é a psicologia social como área de atuação. E daí a gente volta a novas perguntas, tá bom? Combinado, professora. Tá Então, ótimo. Beleza, até até já, já. minha gente.
Pronto, voltei. Beleza, professora. A senhora quer que eu encaminhe as perguntas? Quero. Como Então, encaminho? vamos lá. Ah, Não, já lhe fazendo as perguntas. ah, isso. Vamos lá. Vá. Vamos começar. Tenho duas grandes aqui, vamos começar por essas, tá? Pode falar. Então, ele diz o seguinte: em questão de influência de cultura e interesses sociais, por que algumas pessoas são influenciadas por sua própria cultura, onde nasceu e cresceu, e já outra não se influencia, quer outra vida diferente da que nasceu e da que cresceu? Isso tem a ver com as pessoas ao redor do ser ou da mente da própria pessoa em não querer viver a cultura nativa, ou se terá outro motivo? Foi uma pergunta da Jennifer. Tá. Tá? Aí tem três perguntas do Welber, ou Welber. A primeira pergunta é: como o efeito de conformidade social influencia o Opa, comportamento? fala de novo. Como o efeito de conformidade De social conformidade. Falhou, eu não escutei. De conformidade social. influencia o comportamento das pessoas nas redes sociais. Tá. Especialmente na disseminação de informações falsas ou fake news. Tá. O mesmo pergunta: de que forma a polarização de grupos, por exemplo, políticos, comunidades online, afeta a capacidade das pessoas de dialogar ou aceitar informações contraditórias? Tá. Tem uma outra, a senhora quer que eu faça logo? Pode. Não é ainda do Filber? É dele, aham. Então pode ir. Professora, que desafio principal, na sua concepção, neste século, em relação à psicologia social? E o que a senhora atribui esse processo? Tá. Aí tem outras aqui para outra rodada, quando a senhora quiser, viu? Tá bom, então vamos lá. Na verdade, professora, me permita concatenar uma com a outra, se a senhora Pode, achar melhor. claro, pode. Né? Porque tem uma do Ítalo, Hum. e ele diz: quais os desafios enfrentados pelos psicólogos que atuam na psicologia social atualmente? Tá. Eu acho que concatena, né? Eu pensei em deixar quais os desafios enfrentados pelos psicólogos, para o final eu posso deixar essa pergunta, se o Ítalo não se incomodar, e volto, que daí eu vou apresentar a prática, né, profissional. Ah, pronto. Tá? A mesma coisa, talvez, os desafios principais nesse século, em relação à psicologia social, né, que você percebeu concatenado, possam ficar as duas para depois. Né? Bom, vou responder e algumas do Welber, depois, se você quiser colocar outras, né, ainda dá tempo. Então, vamos lá. Jennifer, olha, a influência que as pessoas recebem, claro, tem a ver, como a pessoa vai se constituindo, sua identidade, né? Eu diria que, assim, tem tudo a ver com as pessoas que estão ao redor e com aquilo que ela vai se constituindo. Então, não é ou, né? Ou tem a ver com o meio, ou tem a ver com ela. A dicotomia fez isso, da gente ter que escolher. Então, o Goffman diria, claro que é o meio, é ao redor. E o Haroldo Rodrigues diria, não, claro que é aquilo que ela, né? E nós estamos querendo exatamente não separar e dizer, tem a ver com o meio e tem a ver com ela, né? O com ela não é uma coisa que ela tenha, para nós, assim, na psicologia social, não é comum as pessoas acharem que a pessoa tem algo nela pré-estabelecido, né? Mas sempre como uma coisa que vem do meio, ou como uma influência do meio, ou como algo que se constitui a partir do meio, né? Então, por que algumas pessoas são mais influenciadas do que outras pela sua cultura? A explicação está nas vivências que as pessoas tiveram, com quem ela se relacionou, o que ela leu, que filme ela assistiu, né? Com todas as experiências e vivências que ela teve no seu mundo, no seu meio, né? E às vezes são duas pessoas que vivem no mesmo local, na mesma casa, na mesma família, mas o sujeito é singular. Ele é singular. Então, a forma como ele aproveita as experiências são formas distintas. As experiências podem ser muito parecidas. Né? O fato, por exemplo, de ser filhas de uma família religiosa. Pronto, a família é aquela, religiosa, do mesmo jeito, né? Mas as pessoas não têm só uma coisa na vida delas. Elas têm amigos diferentes, elas aproveitam a disciplina, gostam dos professores de forma diferente, aproveitam o conteúdo da escola de forma diferente, né? Então, assim, é difícil procurar uma causa
para isso, né? A tua pergunta não deveria ser respondida por uma causa. O que causa uma pessoa assim, o que causa uma pessoa assada. Mas deveríamos sempre entender que os elementos que constituem o sujeito são diversos, mesmo sendo muito parecidas as pessoas, né? E por isso nós devemos nos abrir para essa diversidade do meio, para compreender os elementos enriquecedores dos sujeitos, né? E devíamos aceitar uma coisa ou outra, né? E isso. Aí, as pessoas são sempre muito influenciadas pela sua cultura, né? E, ao mesmo tempo, elas se constituem singularmente e, portanto, elas são pessoas diferentes. Não procure colocar uma coisa contra a outra, né? São elementos diversificados, enriquecedores, que estão ali postos para a constituição dos sujeitos, né? São experiências. Então, é muito comum, né, você assistir um filme. Agora não me vem, tem um filme que mas agora não me vem na qual é. Um filme que todo mundo gosta, adora, acho lindo aquele filme, eu não suporto. Né? E assim, assistir junto com amigos, com o marido, com pessoas, conversamos, não sei, não quis ainda, faço um esforço de compreender por que eu não gosto dele, né? Mas que aquilo me toca, chega a mim, não tem dúvida. O fato de eu não gostar não quer dizer que ele não me tocou, né? Não quer dizer que ele não me influenciou. Então, sempre evitar de falar ou isso ou aquilo, ou é o sujeito ou é o meio. É exatamente esse o meu esforço aqui com vocês, né? Da gente sair desse lugar de ou, né? Ou isso ou aquilo. E vamos pensar que é isto e aquilo. E que constituem singularidades diversas. Porque, para toda a psicologia, o sujeito é um sujeito ativo. Né? Quando ele vai buscar as experiências dele, reorganizar as experiências dele, significar as experiências dele, ele faz isso ativamente. Né? Ele não é um carimbo do meio. Né? Tá bom? Welber, espero que seja assim que se fale seu nome. Então, as redes sociais merecem, da nossa parte, estudos mais aprofundados. A gente tem abandonado muito as redes sociais. Os psicólogos sociais têm obrigação, né, de compreender, por exemplo, a manipulação das subjetividades que as redes fazem, né, e que elas fazem com muita efetividade, porque elas trabalham num modelo de negócios que organiza as informações que elas têm de nós. Agora nós estamos aqui, nessa rede, né, e estamos sendo captados, todos nós, estamos sendo captados e encaixados pelo trabalho dos algoritmos. Né? Eu sempre conto que eu fiz uma vez, na pandemia, eu fiz um trabalho, um evento, e como era pandemia, a gente ficou sempre remoto, e eu era coordenadora, fiquei muito visibilizada. No terceiro dia do evento, ele durou 3 dias. No terceiro dia, eu abri o meu computador, comecei a receber publicidade de barras de banheiro. Sabe o que é barra de banheiro? Aquela barra que os velhinhos precisam colocar para não cair no banheiro, não escorregar. Né? Uma coisa impressionante, 2, 3 empresas me vendendo barra de banheiro. Né? Então, veja, o fato de eu ter o cabelinho branco, de eu ser velhinha, né, imediatamente é captado. Muito fácil e rapidamente captado. O fato, por exemplo, de eu estar aqui falando para vocês com um conjunto ali, olha, de livros, né? Eu ainda tenho aqui, ó, do lado de cá, tá vendo? Estou avisando aqui os algoritmos, né? O fato da gente ter esse conjunto de livros atrás de mim é captado isso, né? E isso recolhe informação de que eu sou alguém que lê, que trabalha com livros. Né? Aí, se eu vou na Amazon e procuro um determinado livro, em seguida, eu ainda estou comprando, ele diz assim, quem comprou este livro, comprou também. Isso é algoritmo. Classificou essas pessoas que compram esse tipo de livro. Né? Então, a manipulação das subjetividades que se dá com essa captura das nossas informações, né, ela é devolvida para nós de uma forma muito efetiva e que efetivamente manipula as nossas subjetividades. Porque eu já tinha barra de banheiro, mas eu podia falar assim, nossa, sabe que eu vi lá na internet o negócio da barra de banheiro, acho que eu vou pôr no meu banheiro, porque eles estão apelando assim que as pessoas caem, né? É frequente, botam índices, né? Quantas pessoas morrem de queda no banheiro, e a gente é levado a, né? Nas redes sociais, isso se dá de uma outra maneira, se dá pela valorização dos padrões. Né? Então, se eu tenho se eu me coloco ali na rede, né, e todo mundo se coloca, como é que as pessoas se colocam? Né? A minha neta, por exemplo, fica tirando fotografia em poses, né, determinadas poses. E aí, o dia que eu reclamei com ela, eu falei, para com esse negócio de fazer pose para botar uma fotografia. Oh, todo mundo põe. Aí ela me mostrou as fotografias das amigas dela, todas fazendo pose no espelho. Quer dizer, é um padrão para o qual você é pressionado pela quantidade de informação que você recebe e pela identificação.
né? Você se identifica. Eu também estou vendo lá as poses, mas eu não faço pose. Né? Por quê? Porque eu não me percebo como aquelas jovens, eu sei que eu tenho muito mais idade, eu sou avó delas. Né? Então, essa identificação com os grupos das redes vai permitindo essa conformidade com o padrão. Né? Então, eu acho que isso vai nos levar a uma quantidade bastante grande de conformidades, né? Tanto da fotografia, se faz pose, se não faz pose, o tipo de lugar onde eu estou, né? Que também importa para as redes, para o padrão, vai me colocar. Então, assim, se eu tiver que escolher, eu ponho um livro, ponho uns livros aqui do meu lado, né? Mas é a mesma coisa que a pose da minha neta, né? E isso, essa identificação é que me permite acreditar ou não nas informações que são veiculadas. Então, veja, se pensar assim, nós estamos num Brasil muito polarizado, né? Aí, quem gosta do Lula e vota no Lula. Se você olhar as suas redes, você vai ver que você não recebe nenhuma informação que seja favorável ao Bolsonaro, e vice-versa. E aí, assim, a gente não recebe, porque são bolhas. Nós estamos dentro de bolhas. Quando a gente tem uma polarização política, é mais fácil ainda. Né? Então, agora, as fake news são decorrentes, não é um fator único, né? Elas são decorrentes de uma falta de regulamentação do uso da internet. É crime você propositadamente mentir numa informação que você veicula no jornal, na revista ou na internet. Né? Mas como a gente não tem uma regulamentação ainda garantida, forte, um controle social forte sobre as redes, né, a gente fica à mercê. Aí entra a identificação. Né? De que forma a polarização de grupos afeta a capacidade das pessoas? Dessa maneira, pressionando para aceitação, pressionando para conformidade, pressionando para... Porque, veja, por que a gente é pressionável no que eu estou chamando aqui pressão para identificação? A gente é pressionável porque a gente se encaixa, porque a gente gosta de pertencer a grupos, porque a gente é animal gregário, né? A gente participa na vida social através de grupos que têm semelhanças conosco. Se a gente tem um grupo se a gente vai numa festinha de um grupo novo, né? E ali se fala, ou as pessoas assistem filmes, ou ouvem músicas que a gente não gosta, a gente não vai mais, né? A não ser que alguma outra coisa nos atraia. Mas essa polarização ela afeta nesse sentido, de que as pessoas simplificam suas escolhas, né? A gente passa a adotar, a viver naquele grupo, a gente gosta de viver nos grupos que são confortáveis para nós. Quando você está polarizado, você participa só de determinados grupos que têm uma determinada posição. O outro participa só de determinado, pode ser vários, mas são grupos com uma determinada posição. Isso é efeito da polarização. Né? Efeito da polarização, da informação que se veicula, do padrão que se utiliza, né? Uma série de fatores entram nesse conjunto. Mas afeta, sim, essa escolha e afeta, muitas vezes, a capacidade das pessoas de perceberem, de analisarem criticamente. Né? Eu fico bobo de ver determinadas explicações que as pessoas dão. Outro dia tinha uma moça sendo entrevistada assim, numa das manifestações do bolsonarismo, e ela dizia assim, não, lá na época do julgamento no STF, não, aquelas pessoas que estão lá são como é que a gente chama quando a pessoa não é a pessoa, veio drone na cabeça, mas não é drone a palavra, que são figuras falsas, que os efetivos do STF estão todos aprisionados por seres não sei de outro planeta, e aí essas pessoas são falsas, né? E eu fiquei me perguntando, gente, será que, claro que não é uma ideia completamente aceita no meio bolsonarista, mas deve ter um grupinho com ela, pelo menos, que pensa que nem ela, né? E como é que essas pessoas são levadas a essa crença, né? A essa ideia, né? Vamos valorizar, dizer, não importa se é verdade ou não é verdade, mas a essa ideia de que nós estamos sendo capturados por seres de outro planeta, e aí estão botando figuras que são falsas, que são imitações, né? Sabe, os americanos já teriam percebido isso, né? Eles já teriam, os russos, os chineses, com a tecnologia que eles têm, os indianos, com a tecnologia que eles têm, eles já teriam percebido que tem gente sendo capturada para outro planeta, né? Então, eu fico me perguntando, e aí a resposta é essa da sua pergunta. O pertencimento a determinados grupos, quanto mais fechado, quanto mais superficial é o vínculo, assim, a crença que forma o vínculo, maior a dificuldade dessa pessoa de absorver novas informações e fazer análises mais críticas, né? Isso aí. Então, vou deixar os principais desafios, os desafios enfrentados pela psicologia, para um próximo pedaço. Pode ser, Sócrates? Pode sim, professora. Tem algumas aqui ainda. A senhora quer deixar para depois? Vamos lá, diga para ver se são... Elas são mais conceituais, assim.
tem uma pergunta que, aqui, é, aqui tem uma pergunta mais conceitual, né? Professora, gostaria de saber quais são os princípios da persuasão segundo a psicologia social. Como os estereótipos afetam a comunicação interpessoal, o que é dissonância cognitiva e como ela influencia nas nossas decisões. Tá. Bom, Essas são perguntas do Ítalo. Ah, tá. Então, olha, acho que assim, um pouco do que eu falei, não trabalho com esses conceitos na psicologia social, mas os princípios da persuasão são esses da pressão social pela aceitação, né? Há uma pressão sobre todos nós para que a gente se conforme àquilo que está estipulado como correto, né? E há pressões bastante eficientes, né? Porque elas são pressões afetivas, né? Ah, então eu não gosto de você, ah, então eu não vou ficar mais com você, né? Que as crianças pequenas treinam isso, né? E a gente faz de outras formas mais sofisticadas quando a gente cresce, né? Então, nós estamos falando da existência de uma pressão social para a conformidade, né? Que os sujeitos estão sujeitos na vida coletiva, né? Os estereótipos, eles são informações que ficam, de certa maneira, na superficialidade, né? Porque você pega um elemento e generaliza no sujeito, né? Então, ele passa a ser o sujeito preto, né? Ele tem milhões, ele tem uma profissão, ele tem uma relação, tem casamento, tem filhos, tem contribuições que ele faz, ele trabalha na marcenaria, ele fala 2 línguas, mas assim, nada disso ocupa o lugar da definição do sujeito. Ele é ocupado pela raça. Então, os estudiosos do racismo falam, né, que há uma racialização. Os brancos não são racializados, os negros são. Então, não é que assim, eles são negros, nós somos brancos. Não, eles são negros, né? Há uma racialização dos negros que ocupa o lugar do sujeito, ele é definido pela raça dele, né? Então, veja que o mecanismo daí nos encontros sociais é um mecanismo perverso e burro, assim, superficial, né? Simplista, ele é simplista, porque você se deixa tomar como cognição por um fator do sujeito, em vez de considerar. Muito bem. A dissonância cognitiva se dá exatamente quando você tem uma determinada certeza, né, de que sujeitos negros são preguiçosos, você tem uma informação, a escravidão, eles trabalharam, apanharam, então eles não gostam de trabalhar. Aí você tem um afeto que é negativo, e, portanto, uma disposição comportamental de afastar-se desses sujeitos, né? E, de repente, você, na internet aqui, você conhece alguém, e tem lá um desenho que o representa, e você vai se encantando, vai conversando, vai achando super legal, até o dia que você marca um encontro, e descobre que essa pessoa é negra, né? Claro, pode ser uma recusa, simplesmente, você finge que você não está lá e vai embora, pode acontecer, porque é a tendência comportamental, mas pode acontecer de produzir em você uma dissonância cognitiva. Quando se começou, por exemplo, com cotas para negros nas universidades, um dos argumentos era esse, a importância da convivência com a diversidade e com a presença negra na universidade, num lugar de estudo, de debate, de intelectualidade, né? Porque isso produz e produziria, né, uma dissonância nos sujeitos que adotavam e não tinham crise nenhuma por isso de serem racistas, né? Então, a dissonância cognitiva é um conceito interessante, né? Porque é uma informação nova que entra na cognição, que é captada por você e que desestabiliza o que estava estabilizado, né? Por isso ela chama dissonância, né? Pronto. Posso ir então lá no meu... Posso? Sócrates? Professora, estou aqui. Quando eu desespero. Tem uma outra pergunta que talvez também seja conceitual. Então diga que eu estou compartilhando aqui, mas eu vou me preparando. Sim, tá certo. Ela pergunta o seguinte, professor, a Natália Vieira. Gostaria que ela, no caso a senhora, falasse um pouco sobre subjetividade. Sobre a minha? Sobre subjetividade. Sobre falasse um pouco sobre subjetividade. Subjetividade. Tá bom, eu volto lá. Na verdade, um conceito que a gente vai falar na aula que vem, mas eu volto, sim, para falar. Como é que quem perguntou? Como é o nome? Natália. Natália, tá bom, Natália. Tá bom? Então, deixa eu ir lá. Ixi, agora eu esqueci. Tem uma outra... Vai lá, pode ir dizendo, que eu estou procurando aqui meu café. Vou aproveitar a outra, né? A outra pergunta seria do Carlos José Ramos. Ele diz o seguinte, professora Ana, podemos concluir que pelo processo de socialização é que resulta o conceito de que o ser é um produto do meio? Tá. Olha,
Tá, eu vou responder o Carlos, e os demais eu volto depois, porque o Carlos acho que está dentro das, como estavam os estereótipos, a dissonância, né? Então, o processo de socialização, ele nem sempre é concebido muito superficialmente, assim, de que o sujeito é um produto do meio, né? Mas por quê? Porque ele dá o que ele procura trabalhar mais é de que o sujeito se insere no mundo adulto, onde existem já regras, valores, né? E ele aprende, mediado pelos adultos, ele aprende essas condutas, né? Essas condutas, essas regras, esses valores, né? Então, há ali pode haver ali uma ênfase de que ele é produto do meio. Mas, na verdade, o conceito de socialização, ele é mais do cognitivismo do que do papel. Ele também existe na teoria do papel, mas no cognitivismo, ele é bem forte. Por quê? Porque se passa pelo sujeito, se essa influência do meio passa pelo sujeito, há um reforço, né, grande para a ideia de que você não vive o meio assim espontaneamente. Né? Você não vai vivendo suas experiências sociais e vai recolhendo informações. Não, você vive já relacionando-se com os adultos ou as outras pessoas que transmitem determinadas ideias sobre. No meu campo, nós vamos trabalhar com a ideia de significações. Você não aprende caneca, não, você sempre aprende caneca, de cuidado para não quebrar, porque essa caneca eu gosto, a minha avó que me deu. Né? Você já aprende misturado com significações. De qualquer jeito, em qualquer dessas linhas, a ideia de socialização está reforçando uma leitura, uma concepção de que o sujeito se constitui no meio. Isso é comum a todas não é produto do meio, ele se constitui no meio. Algumas linhas vão ler mais diretamente que é produto do meio, outras vão ler que ele é o lugar das vivências e que o sujeito ativamente recolhe as informações, né, que é mais comum, né, essa outra leitura. Então, há um consenso de que há uma inserção do sujeito no mundo social, onde relações sociais são mediadoras da relação do sujeito com a objetividade social. E que, portanto, esses mediadores, né, esses intermediários, eles fazem eles cumprem um importante papel na socialização, que é de dar significado às vivências. Né? Então, e o sujeito, então veja, tem um sujeito ativo, que é o mediador, tem uma influência do meio da vivência, e tem um sujeito ativo que recebe todas essas informações. Né? Então, nós estamos querendo escapar dessa ideia de que os sujeitos são produtos disso ou daquilo. Né? Tá bom? Legal, Carlos. Muito bem, então vamos lá. Psicologia social como área de atuação no âmbito da psicologia. Esse pedaço é curtinho e a gente volta à nossa conversa, né? Aqui, eu já falei, acho que apresentei no começo, né, que nós estamos falando da psicologia social como um tipo de exercício profissional. A psicologia social, junto com outras áreas, com outros campos, né, da psicologia, como a psicologia hospitalar, a psicologia educacional, a psicologia jurídica, né, do esporte, foram, em 2003, inicialmente, porque depois se fez outras definições, elas foram definidas pelo Conselho Federal de Psicologia, que é quem regulamenta a profissão, foram reconhecidas como especialidades da psicologia. E a psicologia social é uma delas. O texto que inaugurou isso diz o que vocês estão lendo aí. Atua fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos. Então, veja, importante aqui é essa ideia de que a psicologia social trabalha na compreensão dos fenômenos sociais. Como ela é psicologia, ela trabalha na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. O psicólogo, nesse campo, desenvolve atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários. Então, ele pode ter diferentes abordagens, ele pode atuar em diferentes espaços, com diferentes clientelas, né? Então, ele pode atuar em diferentes espaços institucionais, no âmbito da saúde, da educação, do trabalho, do lazer, do meio ambiente, da comunicação social, da justiça, da segurança e da assistência social, e outros mais. Né? Aqui não tem o etc. Seu trabalho envolve proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral e aos movimentos sociais de grupos e ações relacionadas à comunidade em geral, aos movimentos sociais dos grupos étnico-raciais, religiosos, de gênero, geracionais, de orientação sexual, de classe social e de outros segmentos socioculturais, com vistas à realização de projetos da área social, que significa projetos coletivos, e ou definição de políticas públicas. Realiza estudo, pesquisa e supervisão sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, com o intuito de promover a problematização e a construção de proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da psicologia social. Né? Então, um bocado de palavrinha aqui, onde importa a ideia do fenômeno coletivo, né? Ele está voltado como psicologia social aos fenômenos coletivos, e isso pode se dar
na área da saúde, na área da educação, do trabalho, do lazer, né, do meio ambiente, todas essas áreas aí, desde que a perspectiva dele não seja clínica, que a perspectiva dele não seja educativa, mas que seja de intervenção nas relações institucionais, né, do grupo, da comunidade, né? Bom, ele faz aí um bocado de coisa que está dito aí, né? Ele trabalha com movimentos sociais, com grupos, né? Ele interfere, ele propõe políticas, né? Mas o que importa é a ideia de que ele trabalha sempre voltado, olhando prioritariamente para o coletivo e as relações que são vividas naquele coletivo, tá? Principalmente quando aquele coletivo produz um determinado fenômeno, né? Ele pode produzir um fenômeno que é a existência do grupo, mas ele pode ser um grupo de musical, ele pode ser um grupo, né? Você pode ter resultados muito diversos das interações, né? Por isso que ele pode estar aí nos grupos religiosos, geracionais, movimentos de mulheres, movimentos de homens, movimentos de trabalhadores, grupos disso ou daquilo, né? É uma diversidade, mas a ideia central é a coletividade. Então, a psicologia social está reconhecida como uma área da prática profissional e aprovada como uma especialidade da psicologia social. Ou uma especialidade. Aí, aqui tá, quando ela vai para o trabalho, né, a gente fala de uma psicologia social do trabalho, uma psicologia social da educação, uma psicologia social da saúde, uma psicologia institucional, tá vendo? Já está ali no coletivo institucional, uma psicologia social comunitária, uma psicologia social das emergências e desastres, né? E veja, aqui nas emergências e desastres é interessante, porque você tem, por exemplo, uma psicologia do luto. E quando você tem determinados desastres, por exemplo, caiu o avião, morreu todo mundo, muitas vezes as companhias convocam psicólogas que trabalham com luto, para colocar à disposição daquelas pessoas que perderam as suas pessoas queridas, né? Um desastre é sempre um desastre, né? Então, isso é numa perspectiva mais clínica, de atendimento ao sofrimento imediato, né? Na psicologia social das emergências e desastres, se trabalha também quando o desastre já aconteceu. Mas se trabalharmos com a ideia de luto, trabalharemos com uma proposta de manuseio do luto coletivo. Nós fizemos essa intervenção, nós não, a psicologia, né? Não sou eu. Nós fizemos essa intervenção quando teve aquele desastre da Boate Kiss, vocês devem lembrar, não sei se sabem, a boate que pegou fogo, matou um conjunto enorme de jovens no Rio Grande do Sul. E os psicólogos das emergências e desastres foram chamados, né? Acho que através do Conselho Regional, não sei. E fizeram uma intervenção interessante de produzir, durante 2 ou 3 dias, no final de semana, se não me engano, um movimento de luto coletivo. Né? Então, várias atividades foram realizadas, as pessoas foram convidadas, quem quis foi, né? E eles fizeram uma coisa de um passeio, por exemplo, pela cidade, as pessoas disseram, né, onde que os filhos estudavam, respondiam lá uma ficha de informação, onde que os filhos estudavam, onde que se faziam algum tipo de lazer, onde faziam, e aí eles criaram um passeio pela cidade, por esses lugares. E as pessoas que tinham um filho que estudava naquela escola, as pessoas, né, todas, se juntavam ali, conversavam sobre a escola, sobre as dificuldades, davam risada de coisas que tinham acontecido, né? Quer dizer, você vai produzindo uma apropriação da perda, né? O sentido do luto individual e do coletivo é o mesmo. O que está diferenciado é a estratégia, né? Então, só para dar o exemplo, vocês poderem entender que a prioridade é sempre o coletivo. Psicologia social e formas culturais, psicologia e movimentos sociais, psicologia ambiental, né? Você tem aí, por exemplo, a psicologia ambiental, ela cuida de condutas coletivas numa cidade ou num espaço onde há desrespeito à natureza, onde as crianças não foram educadas para um determinado tipo de conduta, né? E tem que você vai procurar coletivamente produzir uma relação com a natureza distinta, né? Então, você tem tudo é muito social na nossa vida, né? Então, o que essas abordagens têm em comum? Aí está faltando, por exemplo, psicologia social da comunicação, que também é uma área do social. O que tem em comum é que elas estudam e intervêm em fenômenos coletivos, práticas conhecidas e reconhecidas da psicologia social, né? Então, amarrando nossa conversa, né, para a gente poder trabalhar mais com algumas questões que vocês possam ter, né, nesses últimos 45 minutos, a psicologia social como área de conhecimento estuda fenômenos coletivos, fenômenos que acontecem na relação indivíduo e sociedade. E a psicologia social como área de atuação profissional, reconhecida como especialidade da psicologia, atua junto a coletivos, ou em fenômenos que são coletivos, intervindo em sua dimensão subjetiva e nas relações sociais que constituem os fenômenos e as coletividades. Em síntese, quando falamos de psicologia social, falamos de coletivos de pessoas e da dimensão psicológica desse encontro. Tá? Como um alerta final, né? Como área, a psicologia, eu já falei isso, mas vou frisar, falei que eu ia insistir, né? Como área, a psicologia social conta com produções que se organizam a partir de abordagens, né? Então, você pode ter uma produção feita no campo da psicologia social, que vem de um grupo ou de um pesquisador que tem tal abordagem como sua referência.
pode ser psicanalista, analista, né? Fenomenólogo, sócio-histórico, behaviorista, né? São as diferentes abordagens. Portanto, a psicologia social não é uma abordagem da psicologia, ela é uma área de conhecimento e uma área de atuação. E as abordagens que atuam na psicologia social são inúmeras, tá bom? Gostaria que isso ficasse bem marcado para vocês não identificarem uma abordagem como psicologia social, excluindo do campo da psicologia social outras abordagens, né? Tá bom? Eu já descompartilhei, não, né? Ainda não. Apareceu um monte de Mas tela. agora sim. Apareceu um monte de telinha. Descompartilhado já. Bom, então, vamos lá. Vou começar por aquelas perguntas que já estavam feitas enquanto o Sócrates vai organizando aí outras questões, né? Então, o Ítalo e o Welber perguntaram, né, dos desafios enfrentados pelos psicólogos que atuam na psicologia social, quais os principais desafios nesse século, né? Então, eu acho que o desafio tem um critério para dizer de um desafio, que é aquilo que precisa da nossa contribuição para a transformação, produzindo melhores condições de vida. A nossa finalidade como profissionais psicólogos, seja qual for a área, qual for o campo, qual for a abordagem, é o bem-estar coletivo. É o bem-estar do sujeito na coletividade, é o bem-estar coletivo, né? Então, esse é o nosso critério. Aí nós temos que nos perguntar quais são os campos, os problemas, as urgências que estão dadas no nosso momento histórico, podemos localizar no Brasil, né, que nos permitiriam indicar desafios, né? Porque os desafios devem ser esses, né? Não tem a psicologia social em si, ela não vai produzindo desafios, né? Ela pode ter elementos ali internos ao seu desenvolvimento que possam ser tomados como desafios, mas os desafios que a psicologia social deve enfrentar no século XXI são os desafios da vida coletiva, né? Então, o que nós temos para enfrentar? Nós temos para enfrentar a fome, né, que é inadmissível que a gente, em pleno século XXI, com tanta capacidade de produção de alimentos, né, que a gente ainda tenha situação de fome ou de insegurança alimentar, né? Quando a gente põe fome, é um número grande, mas quando a gente põe insegurança alimentar, é um número estrondoso, né? Uma outra coisa que a gente tem é isso que a gente falou, né? É a manipulação das subjetividades pelas plataformas, pelas ferramentas de inteligência artificial, que usam inteligência artificial. Isto é super complicado, né? Porque a dominação de grupos, a gente tem o GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, o M é Microsoft e o outro A, não sei, de qualquer jeito precisa colocar o Instagram, né? Essa manipulação, bom, pertencem a grupos, né? Estamos falando dos grandes grupos. Essa manipulação é feita por um modelo de negócios que a gente já falou. Eles recolhem as nossas informações, sistematizam como algoritmos, né? E oferecem, nos vendem para empresas que querem fazer publicidade de barra de banheiro, né? Ou de alguma outra coisa. Então, essa manipulação, ela precisa ser analisada, ela precisa ser regulamentada, tem todo um processo político que precisa ser feito, mas nos cabe, nesse processo, alertar para o tipo de manipulação que nós estamos sofrendo. Pra vocês terem uma ideia, os psicólogos ou psicólogo, mas depois com uma equipe grande, que trabalhou na Inglaterra para garantir que a ideia do Brexit, né, que a Grã-Bretanha sairia da comunidade europeia, foi fantástico, porque eles tinham de início a maior parte da população que não queria que a Inglaterra saísse da comunidade europeia, né? E com pouco tempo, mas com um trabalho psicológico de manipulação de informações que eram captadas pelas plataformas, né? Eles mudaram a posição da população. Então, é uma coisa bastante chocante, né? A gente sabe, por exemplo, que o Haddad perdeu uma eleição onde se candidatou por causa da divulgação nas redes do kit gay que ele teria adotado como ministro da Educação, né? Então, assim, não adianta, as pessoas falam assim, não é verdade, isso não é verdade, não adianta, porque a capacidade de divulgação, de disseminação da informação é muito grande, né? E aí, com toda aquela situação de pressão social, né, de identificação, as pessoas vão se convencendo de determinadas informações, né? Então, a manipulação de subjetividades feitas por essas plataformas, que são assim, são contraditórias, né? Porque, ao mesmo tempo, se eu escrever uma poesia, eu posso pôr na rede. Quando é que alguém ficaria sabendo da minha poesia antes das redes, né? Então, ela tem um aspecto democrático bastante importante. As cidades que são controladas têm seus semáforos controlados pela inteligência artificial, a doação de órgãos, que é feita pela inteligência artificial. Hoje o SUS trabalha com um sistema enorme de marcação de consultas, né? Que é todo inteligência artificial. Então, assim, não é que a gente deve dizer assim, nossa, isso aí é uma porcaria, vamos jogar fora. Não, a gente não joga o bebê com a água do banho, né? A gente tem que fazer a crítica, a gente tem que
analisar as questões e cabe à psicologia social muitas dessas análises, né? Que mais? A gente tem as guerras. Hoje, as guerras estão aí novamente, né, como uma forma de disputa de poder no cenário internacional, que devem ser trabalhadas por nós, devem ser pensadas por nós, né, porque estão aí fortemente no cenário internacional. Enfim, a gente pode ter outras questões, o desenvolvimento do fascismo, né? O que significa isso? Como é que isso influencia as pessoas? O que o fascismo tem a dizer sobre as relações entre as pessoas? Lembra que psicologia trabalha sempre pelo bem coletivo, né? É cinismo um psicólogo que é psicólogo e não trabalha pelo bem coletivo, né? Então, nós temos todo o campo, né, da saúde mental, que desencadeado pela pandemia, né, que hoje está colocado aí como um campo de interesse e de contribuição da psicologia. Então, assim, nós temos muitos fenômenos sociais na saúde mental, é loucura, né? Nós temos muitos fenômenos sociais que estão aí colocados. Vocês sabem que existe uma faculdade de psicologia no Mato Grosso, que pertence ao Pronera. O Pronera é um programa de estímulo à reforma agrária, e existe um curso de psicologia ligado ao curso de psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso, mas é um curso específico que fica numa região do interior do Mato Grosso, onde os alunos são todos filhos de assentados, de quilombolas, só entra na faculdade se você comprovar que você pertence a um assentamento ou que você pertence a um grupo quilombola, né? E a temática do curso, o curso é Psicologia e Reforma Agrária, né? Então, colocando aí essa também como uma urgência a reforma agrária, né? O que será que é uma psicologia que pensa a reforma agrária, né? Então, uma psicologia que pensa a relação dos sujeitos com a terra, com a própria propriedade, né, com a noção de propriedade, as relações de apropriação, como elas se dão, né, porque eles fazem um esforço de serem psicólogos que se preocupam e intervêm na reforma agrária, pela reforma agrária, mas que não querem qualquer reforma agrária, não é cada um ter o seu pedaço, né? É a produção de uma solidariedade que deve marcar as relações entre os vizinhos agrários, né? Então, veja que qualquer assunto pode, esse não é um qualquer assunto, mas qualquer assunto pode receber uma contribuição efetiva da psicologia social. E eu diria que aqueles que são mais urgentes, aqueles que estão mais colocados mais fortemente na nossa sociedade, como impedindo a construção de uma sociedade melhor, de relações mais saudáveis e de um bem-estar coletivo, esses devem ser os maiores desafios. Bom? Muito bem. Natália, subjetividade. A subjetividade, Natália, é um conceito que reúne, não, vou começar de outro jeito. Uma das coisas que a gente não tem na psicologia, que fortaleceria a nossa existência como categoria profissional, é um consenso amplo, né? Porque a ideia não é extinguir as abordagens, a diversidade de abordagens, mas é uma compreensão ampla do que possa ser o nosso objeto enquanto intervenção, tanto como objeto de pesquisa, como de intervenção profissional. E a subjetividade vem se configurando como tal, né? Ela vem sendo aceita em grande parte das teorias no campo da psicologia, e ela está colocada na diversidade teórica de maneiras muito distintas, mas não tem importância, porque, de certa maneira, o consenso diz de uma organização que os sujeitos vão produzindo a partir das suas experiências de vida, do seu cotidiano, das suas vivências, numa determinada sociedade, aí dependendo de como for a abordagem, numa determinada cultura, num determinado cenário, né? E de qualquer jeito, se refere a essa relação do sujeito com o mundo, né? E a essa possibilidade de organização psicológica, que significa uma organização de registros simbólicos misturados com afetos, né, da forma como o mundo me afetou. Então, que eu organizei aquela vivência colado, né, nesse modo como o mundo me afetou, e que eu vou me constituindo com uma determinada identidade, né? E que essa subjetividade ela está em mim e no mundo. Ela está em mim, né? Isso eu acho que nós não temos nenhuma dúvida, a gente usava até termo de mundo interno, esse âmbito da subjetividade, mas o interessante em algumas propostas não dicotômicas é que a ideia de que essa subjetividade está em mim e no mundo. Está no mundo, nas minhas experiências que eu vou buscar elementos para me enriquecer, e ela está no mundo porque eu me ponho nele. Então, se eu organizo a minha subjetividade de uma forma ativa, a partir das vivências, né, sociais, e eu me expresso, eu venho aqui dou aula, eu vou ali trabalho, eu vou ali faço uma arte, eu me expresso, o mundo que está fora do limite do meu corpo possui os elementos de subjetividade que eu pus nele.
Então, que nós pusemos nele. Esses elementos, para determinadas abordagens, são as significações, né? Quando eu me ponho no mundo e crio uma coisa nova, eu crio uma materialidade, mas eu crio essa materialidade já carregada de significações, né? Então, esses elementos constituiriam a chamada subjetividade. Pronto, Sócrates, pode me fazer outras perguntas. Aí vai, professora. Eu tenho uma aqui da Mirline. Essa, acho que de repente a senhora pode até deixar para o final, né? O que a senhora considera essencial que um estudante de psicologia nunca perca de vista durante sua trajetória acadêmica? Tá. Tem mais algumas assim da aula, de fato, né? De que forma a psicologia social servirá de norte na construção de pontes para transformar relações humanas e promover uma sociedade mais justa e solidária? Tá. E tem uma outra. Tem, na verdade, duas, tá? Tá. A religião pode funcionar como um marcador de identidade, segundo a psicologia social? Como a psicologia social analisa a religiosidade e como as crenças religiosas podem gerar exclusão ou conflito entre os grupos, ou promover tolerância e cooperação entre as pessoas? Tá. Você primeiro falou, a religião pode ser marcador de identidade, aí você continuou. Você podia repetir a partir dessa continuação? Como Digo assim, analisa... a religião pode funcionar como marcador de identidade, Como segundo a analisa a psicologia? religiosidade? Como analisa a religiosidade? Como analisa a religiosidade e como as crenças religiosas Pode falar. podem gerar exclusão ou conflito entre os grupos, Tá bom. ou promover tolerância e cooperação entre as pessoas. Tá legal. Ítalo Lemos, essa pergunta. Aí temos uma outra. Como a psicologia social pode contribuir com a emergência climática? Da Vaulene Monteiro. Tá bom. Eu vou procurando mais, viu? Tá bom. Vamos lá. Bom, vou deixar mesmo o que considero essencial, né, para os estudantes e de que forma a psicologia social pode trabalhar para uma sociedade mais justa. Vou deixar mais para o final. Olha, a religião, com certeza, é um elemento de identidade, né? Pela forma como as religiões se organizam, né, em determinados grupos, igrejas, né, em coletivos que partilham uma mesma crença, fazem um determinado ritual, né? Então, a religião, ela permite, sim, e fortemente atualmente, né? A religião é um fenômeno social importante, forte na nossa sociedade. Hoje, a gente até fala aqui no Congresso Nacional, quando a gente fala que tem o BBB, né, que é os grupos da Bíblia, do boi, né, tá lá a Bíblia, né, representando um conjunto religioso, né, que pode ter Bíblia ou não ter Bíblia, mas em geral são evangélicos, então tem Bíblia. Então, hoje é forte porque se faz expressar na política, na educação. Então, a religião se tornou um marcador muito forte, né, e que permite identificação, e, portanto, os sujeitos, muitas vezes, se apresentam de cara, eu sou fulana da igreja tal, né, e aí, assim, né, como que a religiosidade, né, essas crenças religiosas podem gerar exclusão ou conflitos, está na expressão política dessas religiões, né? As religiões, elas têm um projeto social, todas elas têm um projeto social, ou seja, um projeto para a sociedade. Eles têm um projeto para um tipo de cidadania. Eles acham que o sujeito adequado para viver a sociedade é um sujeito assim. Eles têm um projeto para o sujeito e para a sociedade. E, nesse sentido, eles entram um campo político da religião, né? Político nesse sentido de voltado para a organização da vida coletiva. Isso quer dizer política, né? Vem de polis, cidade, né? De organização da vida coletiva. Então, eles têm um projeto político. E aí, como ele é um forte marcador que vai se tornando importante na sociedade, a religião, ele vai se tornando um forte marcador, isso vai criando uma ideia de como lidar, né? Como que a gente deve se conduzir na vida coletiva. E você tem aquelas políticas que dizem, não, tem que acabar com essas pessoas, tem que tirar as pessoas que são pecadoras, né? E os outros que podem pegar ao contrário, dizer, não, a diversidade é importante, tem que respeitar, né? Porque a nossa própria religião diz que é para respeitar, né? Entendeu? Tem que ter pena, às vezes até no sentido de que ele é pecador e que a gente deve ajudar, né? Então, hoje, a religião é importante para ser considerada, né, nas nossas leituras. A gente sempre fala, classe social, raça e gênero são 3 elementos importantes para você considerar nas análises. Daqui a pouco eu vou ter que incluir a religião, de tão forte que essas manifestações vão se tornando, né? Como a psicologia social pode contribuir para a emergência climática? Olha, eu só conheço psicólogos sociais
que fazem estudos sobre emergência climática. Não conheço outra área da psicologia que estude esse fenômeno coletivo, né? Porque a emergência climática é um fenômeno social, né? Nós podemos entender que a natureza não está totalmente sob nosso controle, mas que qualquer emergência, qualquer desastre que aconteça, tem, com certeza, a nossa participação. Ou é porque a gente mexeu no curso do rio, ou é porque a gente produziu poluentes, né, através dos carros, das indústrias, não colocou filtro, não, né? Então, assim, tem sempre... Eu uma vez fui assistir a palestra de um geógrafo que estudava desastres, emergências climáticas, desastres climáticos, e ele começou dizendo isso, ó, não há catástrofe, não há desastre que não seja humano, né? Ele tem sempre, mesmo que seja uma coisa que um rio que explode e invade tudo, ele tem sempre a mão humana em algum dos seus momentos, né? Então, a psicologia social, como ela toma a emergência climática como um fenômeno coletivo. E cabe a ela, por exemplo, fazer estudos de como as pessoas se relacionam com a natureza, com as questões do clima, como o que elas sabem sobre isso, ou como é que elas entendem. Por exemplo, alguém que vai no seu carro, come um sanduíche ou bebe uma latinha de refrigerante, e quando acaba, abre o vidro e joga, né? Isso é a conduta de um sujeito, mas que representa a conduta de muitos sujeitos, e que é uma relação que as pessoas mantêm com o público, né? Com o espaço público. Quando elas estão no carro, elas acham que porque o carro é delas, elas podem fazer o que elas quiserem, estacionar em cima da calçada, passar na faixa, né? Por isso as multas muitas vezes são altas, as pessoas falam, mas não que exagero, deve ser, querem roubar através disso, né? Pode ser que queiram, mas assim, o castigo tem que ser alto, porque nós temos uma conclusão em pesquisas, né, de que as pessoas confundem o espaço privado e invadem o espaço público como se ele fosse um espaço privado, né? E um exemplo simples disso é jogar as coisas pela janela do carro, porque você esquece, o carro é seu, é verdade, você comprou, você tem até documento provando, mas as 4 rodas dele estão sobre a rua pública, né? E isso acabou, limita, né? Você precisa entender que você está no espaço público e que você não pode. Então, a campanha, por exemplo, daqueles saquinhos que hoje a gente pendura para pôr lixo, isso é uma coisa nova. Tem o quê? 15 anos, 20 anos. Antes as pessoas jogavam tudo na rua. Tudo na rua. Não tinha nenhum constrangimento. Então, são condutas que podem ir sendo percebidas, que podem ir sendo analisadas, que vão permitindo uma mudança de comportamento, uma mudança de relação, de significação do que seja o mundo, o espaço, né, ambiental na minha vida, né? Então, as pessoas, por exemplo, botar fogo propositadamente em uma mata, para poder acabar com a mata e vender e ocupar aquilo construindo um prédio, né, denota uma relação com o espaço, né, da cidade, com o espaço do campo, né, denota uma determinada relação que você mantém, uma determinada significação que você constituiu da sua relação com o espaço coletivo, né? Então, é interessante, hoje você tem psicólogos sociais que trabalham com mobilidade urbana, com circulação na cidade, né? Pois é, as pessoas reclamam porque o ônibus, xingam o ônibus, porque o motorista do ônibus entrou para cá, assim, na faixa, saiu da faixa, entrou aqui, né? Mas ele deu sinal. E você não percebeu que ele carrega 40, 45 pessoas e que você é sozinho no seu automóvel, né? Então, que relação você mantém com a coletividade onde você vive, né? Por isso que, assim, é um fenômeno coletivo, é um fenômeno da coletividade, da vida coletiva. E, nesse sentido, a psicologia pode apontar, analisando todas essas condutas, ajudando a fazer projetos e programas, né, de sensibilização para a natureza, para a importância da preservação do ambiente, né? São importantes as contribuições da psicologia nesse campo. Eu acabei? Não tinha mais perguntas? Nossa, respondi tudo. Eu acho que foram todas. Falta aquelas 2. Se você falar para mim que não tem mais, eu respondo agora aquelas 2 nos nossos últimos 15 minutos. Pode ser? Você tem algum? Pronto, tem mais ainda algumas, mas tem muitas mesmo assim. Todo mundo muito participativo e tal. Muito bom, muito bom. O pessoal elogiando muito, todo mundo com a mesma honra que eu tenho de estar junto com a senhora, os meninos também estão sentindo. Mas eu vou trazer uma pergunta para a senhora juntar as outras que a senhora tem para poder encerrar, né? A pergunta da Rosângela, acho que vai tudo junto aí. Professora, a senhora considera que o campo da psicologia social tem recebido a devida atenção no Brasil, dada a complexidade dos problemas sociais do Brasil? Tá. Acho que com essas que a senhora tem já caminha, né? Então, Rosângela, vou começar por você. Olha, eu acho que a psicologia social precisa ela fazer mais. Ela precisa ser mais atuante, mais ativa na nossa sociedade. A gente precisa ousar escrever
mandar para o jornal. Um dia o jornal vai publicar, né? Ou colocar na internet, num site, criar, sabe? A gente tem tido poucas experiências assim de manifestação. Eu presido, além de trabalhar na PUC, eu presido o Instituto Silvia Lane, que é um instituto assim de malcriação coletiva, desobediência civil, exatamente para denunciar coisas, né? Eu acho que nós fazemos pouco. A gente faz eventos, chama a gente, agora mesmo nós estamos organizando um evento para o começo do ano que vem, importante. Lá na PUC nós fizemos um evento que acabou de acontecer agora 2 semanas atrás. A gente tem feito eventos, tem chamado gente bacana para falar, e isso é bacana, mas a gente nós temos sido pouco autores. Nós precisamos nos tornar mais autores, analisando, contribuindo. Pois as perguntas que vocês me fazem, claro, eu respondo aqui, respeitando a pergunta e às vezes chutando, não estou quer dizendo para vocês que estou chutando, né? Estou inventando, mas assim, elas deveriam ser estimuladoras. Né? Nós devíamos escrever no campo da psicologia social. Tem um amigo que fez uma tese de doutorado sobre psicologia e emergência climática. Era preciso escrever, vamos escrever e vamos publicar. Né? A gente tem vários, no Instituto Silvia Lane, nós temos diversas contribuições, cada um está numa área, nos une, não todos completamente, mas muitos são psicólogos sociais. E a gente tem manifestado pouco. A gente faz o evento da fome, a gente faz o evento da guerra, mas a gente é pouco autor. Eu acho que a gente precisava produzir uma contribuição maior. Então, nesse sentido, eu não responderia que a gente tem recebido pouca atenção. Eu acho que nós temos dado pouca atenção aos problemas da sociedade brasileira. Né? É preciso que a gente... Aliás, quando eu citei os problemas, eu não citei aquele com o qual eu trabalho, que é a desigualdade social. Né? Que a gente tem obrigação de produzir textos, sobre estudos e textos sobre a desigualdade social. Obrigação de falar sobre a fome, sobre as guerras, sobre a emergência climática, sobre a religião. Todos esses temas que vocês levantaram nas suas perguntas devem merecer de nós uma atenção maior e uma expressão analítica maior. Muito bem. De que forma a psicologia social trabalha para uma sociedade mais justa? Aí eu acho que desse jeito. Analisando os problemas sociais, contribuindo, encontrando a leitura econômica, sociológica, antropológica, encontrando essas contribuições e colocando a sua contribuição, porque assim, a sociedade mais justa não é uma coisa que a psicologia vai criar. Ela não tem esse poder de criar uma sociedade mais justa. Mas a gente tem a possibilidade de contribuir fortalecendo determinados valores. Uma sociedade mais justa só existirá se a gente for capaz de respeitar o outro nos seus direitos. A chave de uma sociedade mais justa é o respeito ao outro, o Estado, respeitar as pessoas, o governador, o presidente, o juiz, respeitar os sujeitos nos seus direitos, o professor tratar o seu aluno respeitando os seus direitos. Né? Então, cabe a nós contribuirmos nesse processo, que talvez não seja um processo que tenha resultados. Eu, com certeza, não estarei viva, mas talvez vocês também não. Né? Que a gente tem que contribuir, porque é um processo histórico longo. Né? Você vê, nós passamos por um momento na nossa história internacional onde a guerra foi tomada como uma coisa ruim, né? Que não deveria acontecer mais. A Segunda Guerra Mundial foi as duas guerras, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela foi dramática. Ela matou uma quantidade de pessoas enorme, né? Não só pela perseguição aos judeus, aos negros, aos ciganos, aos homossexuais, mas ela, enquanto soldados, né, uma quantidade muito grande. E nós passamos a detestar a guerra. Né? O movimento hippie foi um movimento pela paz. E cresceu esta ideia pacifista entre nós. Agora nós estamos precisando pôr essa ideia de novo, porque agora nós temos novas guerras, nós temos ataques que são inacreditáveis. Nós temos um genocídio acontecendo em Gaza, nós temos uma guerra acontecendo na Ucrânia, nós temos guerras acontecendo na Síria, em países da África. Nós temos uma quantidade. Por quê? Porque o capitalismo achou um caminho para sobreviver, produção de armas. Então, assim, isso é incompreensível, né? Que a gente tenha valores. Você sabe que eu fui aos Estados Unidos, acho que Washington, se não me engano, é em Washington, e fui visitar, fui fazer aquele sightseeing, né? Aqueles passeios que você faz num ônibus, porque eu tinha pouco tempo e queria ver um pouco da cidade, e fui naquele passeio. E o moço passa num lugar que ele diz assim: agora apresento às senhoras e senhores um lugar maravilhoso que nós aqui adoramos, que nós aqui achamos lindo e fazemos questão, porque é um lugar de homenagem aos mortos na Guerra do Vietnã. E aí você olha, é de perder de vista. São trilhões de cruzinhas brancas. É lindo mesmo, é lindo. De cruzinhas brancas num gramado. E assim, como assim, meu senhor? Eu fiquei indignada. Eu falei, como assim? Sabe? Você devia chegar aqui e falar assim, gente, isso aqui é um absurdo que a gente tem que enfrentar, que é ter matado essa quantidade de jovens estadunidenses numa guerra no Vietnã. Uma guerra sem nenhum sentido. Então, nós precisamos trabalhar, nós somos profissionais da vida, do bem-estar, da solidariedade, da cooperação.
né? Nós somos, senão é cinismo. Nós só trabalhamos para isso, para que as pessoas fiquem bem com elas, que elas fiquem bem no coletivo delas. Então, é preciso que a gente reforce e trabalhe nessa direção de demonstrar, de analisar, de fortalecer valores do bem-estar comum, né? O que eu considero essencial para os estudantes perderem de vista? Olha, eu vou dizer assim, vou reduzir porque acho que tem várias coisas, mas eu vou reduzir a uma, que eu gosto dela. A ideia... não, vou reduzir a duas. já fiquei insatisfeita com a minha uma. Uma delas é perceber, é trabalhar a percepção de que quando a gente faz psicologia e se torna um profissional psicólogo, nós estamos afirmando uma determinada contribuição profissional à sociedade. Quando isso eu volto com vocês na terceira aula, quando pela Lei 4.119, o presidente da República, o Congresso Nacional e o presidente da República afirmaram que a partir daquele dia existiria no Brasil uma profissão regulamentada que se chamaria psicologia, psicólogo, e que ele deveria fazer isso, aquilo, aquilo outro, a sociedade brasileira disse para nós que ela nos autorizaria a exercer a profissão. A serviço de quem? Do meu prazer? Não, a serviço dela. Né? Então, assim, é preciso que a gente perceba, como estudantes, desde a época de estudante, que nós estamos nos preparando para nos inserirmos numa sociedade que espera de nós uma contribuição para uma sociedade mais justa. Né? Então, é preciso perceber que, para isso, não adianta aprender apenas teorias e técnicas. É preciso aproveitar o tempo da universidade para formular um projeto profissional. A gente precisa ter um projeto para a profissão. Eu preciso saber, em vez de eu me apresentar a vocês, eu sou Ana Bock, e minha abordagem é X ou Y, eu devia dizer, olha, eu falei agora, né, que eu esqueci de falar do meu problema ao qual eu contribuo. A gente devia se apresentar dizendo assim, eu sou Ana Bock, psicóloga, que contribuo para a redução da desigualdade social no Brasil, pesquisando, estudando, debatendo essa questão. Né? Então, o problema social, o âmbito social, onde a minha intervenção vai acontecer, esta é a prioridade da nossa formação. Se eu vou trabalhar com essa teoria, com aquela teoria, com aquela outra, pode ser que uma ajude mais, seja mais viável, não importa. Né? Deveremos ter uma abordagem, é importante. É importante dominar técnicas de uma forma qualificada, sim, é importante. Mas tem sido silenciado, tem sido esquecido que o mais importante é saber em qual problema social eu estou querendo interferir. Tá? E isso é importante que a gente não precisa saber desde o primeiro ano, a gente pode ir mudando depois que a gente faz estágio, mas é importante que a gente vá construindo esse vínculo. Sociedade brasileira, eu vou me formar em psicologia e estou querendo ajudar a resolver este problema social. Tá? Então, isso é que eu diria aos estudantes. E para completar isso como segundo aspecto, aproveitem o momento da universidade. A universidade não é um lugar de verdades. As pessoas pensam que a gente faz ciência, a gente tem um lugar de verdades. Não. Quem quer aprender as verdades do mundo, vai procurar uma religião. Porque ela é que tem as verdades. Cada uma tem a sua, mas tem as verdades. A universidade é o lugar da incerteza, é o lugar da dúvida, é o lugar da pergunta. O que a gente aprende na universidade é a fazer perguntas certas. Né? A gente que não pode perguntar de qualquer jeito, a gente aprende a fazer perguntas. Então, é preciso ter um espírito de inquietação. É preciso saber que a universidade é o lugar onde eu posso, sem vergonha, sem constrangimento, fazer as minhas perguntas. Né? Ali é o lugar da dúvida. Então, sejam inquietos, mas não deixem de ter um compromisso de produção de um projeto para a sociedade brasileira. É meu recado. Eu gostei, eu não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu gostei de você ter feito, vocês terem feito, gostei de todas as perguntas, mas essas perguntas me permitiram trabalhar com os meus valores. Então, de certa maneira, eu me apresentei também a vocês através das respostas a essas 3 perguntas, tá? Muito obrigada.